Salve, salve, gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas, suas histórias, seus projetos. E claro, sempre quem vem aqui na mesa tem conteúdo de qualidade para compartilhar. Primeiro para mim, que estou aqui perto do convidado, mas também com muito carinho para você, os nossos inscritos, a todos que nos acompanham nessa jornada do Falando Sério Podcast. E hoje eu estou aqui com um paulista, múltiplo empresário no Brasil e também multi-empresário aqui em Portugal. E o homem, olha, tem uma grande expertise na área de empreendedorismo. Mas ele vai compartilhar com a gente um pouco da sua história, tanto no Brasil e por que escolheu também empreender em Portugal, mas também já empreendeu nos Estados Unidos. Ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. Já quero apresentar para você esse paulista que chegou há pouco tempo aqui em Portugal e tem muita história já aqui em Portugal, tá? Mas ninguém melhor que ele para contar para a gente aqui, que é o nosso querido amigo Edson Dias. Seja bem-vindo, Edson. Satisfação, cara, te conhecer. Tivemos aí um evento aí recentemente e agora está aqui nos nossos estúdios aqui. Empatia, agradeço aí, Morival, a presença aqui no teu podcast. Confesso que é a minha primeira vez de podcast. É a primeira vez? Sempre admirei muito o teu trabalho, vi agora nas redes sociais, o podcast de alguns amigos que passaram aqui. E achei bem interessante e agradeço muito o convite. Estou à sua disposição. Olha, e eu nem falei aqui tudo que o homem faz, mas o homem agora está na área também de palestrante, que isso vai ser bom para você, tá bom? Porque ter uma pessoa com expertise, com conhecimento, que vai compartilhar os seus conhecimentos em podcast como esse e também em palestras presenciais, isso é um grande feito, isso é muito bom. Quero parabenizar por essa iniciativa também, viu, Edson? Parabéns mesmo. Obrigado, e foi lá em um evento que eu te conheci, né? Verdade. Só que essa questão de palestrante, Morivaldo, eu nunca tive essa pretensão, né? De ser palestrante, sempre foi de bastidores. De dar palestra, sempre dos bastidores, né? Sempre gostei muito de falar, de oratória, de curso, treinamento, mas sempre para o grupo de funcionários, colaboradores, parceiros, né? Enfim, também fui candidato político, então acho que é por isso que a gente fala bastante. O cara entrou nesse cenário político aí, pronto. Aí já fica afiado na oratória. Verdade. E com a expertise e conhecimento que você tem na área de empreendedorismo, ter essa expertise também na oratória, isso é muito bom. Isso ajuda muito. E aqui em Portugal me despertou isso, Manuel, porque eu vim para cá, eu planejo vir para Portugal já fazem muitos anos, né? Meu avô é português, do norte de Portugal. Eu tirei minha cidadania já há mais de 5 anos. E eu sempre tive um planejamento de vir para cá, estabilizar a vida, fazer negócio. Sempre tive bons amigos portugueses, né? Não conhecia até então brasileiros aqui em Portugal. Era sempre o caminho dos brasileiros. E ele sempre falou, pô, vem para cá, e não dava certo, né? E aí vim para Portugal, estou aqui quase 1 ano e meio, mais ou menos. Para ser mais exato, eu vim em junho de 2023. Cheguei em Portugal mais ou menos em julho, que fiz uma viagem... Recente. É recente. Eu acabei vindo para cá, para você ter uma ideia, assim, eu me divorciei cerca de uns 3, 4 anos atrás e fiquei um tempo divorciado muito curto e estou casado há 2 anos. E quando eu casei em agosto, foi um mês de agosto, lembro até hoje, tinha campanha política em outubro. Né? Eu não era candidato naquela campanha, porque eu fui candidato em 2017, 2018 mais ou menos, cheguei a ser primeiro suplente a deputado estadual em São Paulo. Olha, né? Grande feito. E uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que você se colocou assim à disposição de um pleito eleitoral? Primeira vez. Na verdade, quando eu olho um pouco a minha trajetória empresarial e também política, né? A minha trajetória empresarial, eu montei minha primeira empresa na sala de jantar da minha casa com meus 19, 20 anos de idade. Começou novo. E a minha primeira oportunidade de ter um escritório para poder fomentar meus negócios, formalmente falando, né, a oportunidade foi dada por um presidente de sindicato. Né, e na época era o presidente do sindicato dos metalúrgicos de Santo André e região, que é o grande ABC paulista. Né. E aí eu acabei tendo essa empreitada, né, tive uma outra pessoa que me ajudou muito na época. Na época ele era o tesoureiro do Sindicato da Borracha, dos borracheiros. Então essas 2 pessoas me projetaram a ser empresário muito novo. Né? Mas antes de você se tornar o empresário, de assumir ali, dizendo agora eu vou investir, agora eu quero empreender, você chegou a trabalhar de CLT em alguma empresa, prestar serviço, alguma coisa assim? Trabalhei muito pouco. A minha vida, eu falo que o que eu aprendi é que você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. Né? A menor distância entre 2 pontos eu falo que é uma reta. Mas a nossa vida não é uma reta, né? É altos e baixos. Então, funciona muito de você entender esses 2 pontos, onde você está, para onde você quer ir, para você ir conduzindo e não perder a rota. Né? Eu estou dizendo isso porque, para você ter uma ideia, a minha adolescência toda eu era apaixonado por aviação militar.
e eu queria seguir carreira militar. Olha, interessante. Eu te perguntei por isso, porque você tinha algum sonho, algum amigo, alguém na família que você queria seguir alguma carreira profissional, então você queria ser militar. Quando você faz essa pergunta, você me leva a uma reflexão, uma introspecção, né? Porque os meus pais sempre foram vendedores, né? Eu venho de uma classe média baixa, né? Da periferia do ABC Paulista. Eu nasci em Santos e morei minha vida toda no ABC Paulista. E não tinha condição, eu estudava escola pública, fiz escola técnica, enfim. E queria seguir a carreira militar. E eu prestei, né? Quer dizer, de todas as armas. Eu prestei para ser oficial da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, da Polícia Militar de São Paulo. Na época eu só não passei, eu era estudioso, bastante estudioso, eu só não passei na Marinha. E acabei conduzindo um pouco para a aeronáutica, mas o processo na aeronáutica, na escola de cadetes, não deu certo, porque eu tinha meio grau de astigmatismo. Né? E aí, como eu tinha o colegial concluído, que é o que a gente chama o ensino médio lá do Brasil, né? Ele estava concluído, era na época do governo Collor, e foi me dada a oportunidade de eu escolher, de eu sair, na verdade, de Barbacena, que era a escola preparatória de cadetes, e eu poderia ir para Pirassununga, mas eu tinha que escolher ou fazer a infantaria, né, que é armas, ou a intendência, que é administração. E eu não quis. E eu falei, não, eu vou ficar frustrado, vou estar na academia vendo o pessoal pilotar os aviões, lá os tucanos, né, quer dizer, que o pessoal fala, e eu não quero isso. E eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, eu ganhei um curso de piloto de helicóptero privado, né, teórico, na época, o comandante Tupã, ele era um comandante de helicóptero da Rede Globo na época, eu tinha meus 17 anos de idade, 18 anos de idade. E aí ele via, todo mundo sabia que eu queria ser piloto militar, e foi uma frustração, né, de não acontecer. E aí o pessoal me ajudou de novo. E aí eu falei, agora tem que pagar a hora de voo, e eu não tenho dinheiro. E os meus pais sempre me deram condição, falaram, olha, você tem uma casa para morar, você tem comida, então aqui você não precisa pagar a conta. E aí eu fui CLT, eu fui virar vendedor de planos de saúde empresariais, plano de saúde, planos odontológicos no grupo Notre Dame Intermédica. Olha, você entrou então como um funcionário nessa área aí. Porque para quem não sabe, ele vai falar aqui que o homem tem uma grande expertise aí, conhecimento geral nessa área de saúde. Né? Eu entrei. Que acho que a tua primeira empresa foi nessa área. Minha primeira empresa foi nessa área. E aí eu fiquei cerca de 1 ano nessa empresa. E através dessa empresa, olha como é interessante, eu fui vender planos odontológicos, planos de saúde para o Sindicato da Borracha. Né? E aí o tesoureiro me deu uma oportunidade, por que você não monta uma corretora? Por que você não monta uma empresa sua? E aí eu acabei encarando, montei em casa essa corretora, e esse tesoureiro do sindicato me ajudou muito naquela época para poder formalizar esse negócio. E num segundo momento, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos falou, faz o seguinte, traz teu escritório para cá, vou te dar a oportunidade de montar uma sala aqui no sindicato, e você vai vender plano de saúde. E virou eu empresário, né? Eu empresário. E aí era eu, né? Quer dizer, comecei, o cara que saiu na sala de jantar da sua casa já era casado, eu tinha meu filho lá recém-nascido de 1 ano de idade. Eu brinco que quando tocava o telefone, era aquele telefone de fio, né? Porque não tinha extensão. A criança chorava, você tinha que ir para longe da criança para o cliente não saber que estava em casa. E era daquele telefone que tinha que fazer a rotação também? Tinha aquele, né? Tinha aquele. Ou que você apertava o botão e ficava discando, né? A internet discada, o computador 486, né? Quer dizer, você lembra que ano foi, Edson? Nós estamos falando aí de 99. 1999 eu montei minha primeira empresa, 99 para 2000. Era quando a internet ainda estava iniciando ainda. Né? 99, 2000, 2001, né? Quer dizer, meu filho nasceu em 2001 mais ou menos. Eu tava em casa, eu falo que quando chovia mais na cozinha por causa do telhado quebrado, era uma casa alugada, né? Simples. E dali comecei minha vida, minha empresa começou ali. E sempre acreditando muito e as pessoas apostando em mim. E aí eu fui funcionário por 1 ano. Né? Olha aí, é sensacional a gente falar sobre esse início, né? Porque as pessoas hoje, quem te conhece, e hoje, apesar de você estar pouco tempo aqui em Portugal, o Edson ele já é bastante conhecido no meio empresarial. É verdade. E graças também a essas conexões aí nos eventos de network e também as palestras que você iniciou aqui. Verdade. Então, para quem não conhecia a história aí do Edson do início, ele já começou a falar para a gente aqui como começou então a carreira empresarial. 19, 20 anos. 19, 20 anos. Como foi isso para você, cara, sem ter o conhecimento na questão de educação financeira e tudo? Como foi esse desafio aí? E você sabe que a questão do palestrante, Morivaldo, né? Assim, eu estava aqui quietinho, não tinha essa pretensão.
Fui combinado pela Albany, que é a organizadora aí do Business Network, né? Já está na 6ª edição. E ela está convidada para vir aqui, né? Falei com ela no evento lá. Uma pessoa tem que fantástica. Vir aqui. É sensacional ela. E ela brinca comigo que ela fala que eu sou um dos primeiros palestrantes, porque eu fiz parte da primeira edição. Oh. E eu não tinha, quer dizer, eu não preparei data show, nada. Eu falei, não, vou lá falar um pouco sobre a minha experiência. E aí eu percebi que impactou as pessoas, né? E continuei não com pretensão de dar palestra. Aí um outro nosso amigo em comum, que é o Júnior, do Coach Wine, me convidou para falar sobre alta performance. Né? Quer dizer, já cheguei 2 vezes fazer palestra no Coach Wine. Aí depois eu fui fazer palestra do Café com Líderes. Aí o pastor Marcos, ligado à IBR Cascais, falando um pouco sobre a questão de empreender Cascais. Resumindo, não era a minha vida, né? Quer dizer, tanto é que eu não tinha nem formatado ainda as redes sociais, eu nunca pensei nisso. Só que eu falei, peraí, eu não posso desprezar a minha história, né? Quer dizer, e ninguém pode desmerecer a minha identidade. Quer dizer, então, assim, e eu percebi que na minha fala, pela forma que as pessoas estavam recebendo, estava fazendo diferença. E eu falei, não, assim, da mesma forma que as pessoas me ajudaram no passado, na nossa vida sempre tem 2 ou 3 pessoas que te ajudam, que fazem toda a diferença. Verdade. Então, eu acho que uma das formas de eu contribuir com isso, né? Assim, não tenho pretensão hoje de falar, pô, quero ser um coach, quero ser um treinador, Não, minha pretensão hoje, de fato, é agora realmente, que você falou, né, assim, não vou ser um palestrante profissional, mas eu quero realmente ser um palestrante. Tenho um projeto de vida pessoal há muitos anos, que é escrever um livro sobre empreendedorismo, até então era para jovens. Hoje não é só para jovens, a questão do empreendedorismo acho que tem tudo a ver com a minha história, porque lá atrás, o brasileiro ele é empreendedor, né? Interessante, Ed, você falar sobre isso, porque acho que é o maior legado que você deixa. Porque a gente fala em legado, pensa que deixar um legado é para nossos filhos, é para alguém que está próximo de família, não. Mas hoje, com essa questão da democratização da internet, o legado que a gente deixa é o quê? É compartilhar as nossas experiências. Verdade. E compartilhar através de palestra e também imortalizar em um livro, isso é até um pouco que ousado, mas isso é sensacional, cara, porque você vai compartilhar o quê? A tua experiência. Você vai compartilhar os teus erros, com certeza, eu sei que vai ter lá, para que as pessoas também não venham para o mesmo caminho e venham errar, mas o mais interessante é como você acertou, que vai ser mais fácil para as pessoas também poder ali ajustar dentro dos seus projetos ali e não ter, né, a dor que você sentiu nos seus momentos de erro. Verdade. Isso é muito bom, cara. Hoje no Brasil tem uma estatística que a cada 10 empresas que abrem, apenas 3 empresários eles se solidificam após 5 anos. Né? E eu passei por essa curva, né, de risco, que é o momento onde a empresa tem que se reinventar. E isso tudo é por motivo de quê? A falta do conhecimento, da experiência na área. Então, dentro de 5 anos, abre 10 empresas em 5 anos, chega lá em 5 anos, você vai ter 3 empresas. Verdade. Porque, e ainda talvez dessas 3 não esteja numa saúde tão boa, né? Verdade. Mas alguns se saem bem. O empreendedor, né? O empreendedor nato, ele tem, na verdade, um excesso de motivação, né? Que é o motivo para uma ação. Isso ele não pode perder. Né? Eu falo que um dos segredos do sucesso é que a tua mentalidade tem que ser sempre positiva, né? Independente de religião, né? Quer dizer, a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, então, se você souber fazer um pedido de uma oração, você vai ser atendido. E isso nada mais é do que a lei da atração. Quer dizer, então, a lei da atração é a física quântica. A física quântica é o grande arquiteto do universo, é Deus que está por trás disso tudo. E eu, desde a minha adolescência, sempre trabalhei muito com essa lei da atração. Né? E o empreendedor, ele sempre, quando ele vira empreendedor, ele mais do que ninguém ele acredita nele. Então, as pessoas vão falar inúmeros não vão acreditar, não vão apoiar, vão falar que ele está louco. Enfim, passei por tudo isso, dentro da família, de amigos. Pô, você está maluco, você tem que procurar um emprego CLT, eu tinha feito escola técnica de mecânica, pô, você tem que trabalhar numa indústria de fazer carreira. E o empreendedor tem disso. Sim. Só que o empreendedor, ele cresce de uma forma empírica. Então, ou seja, normalmente, ele está fazendo... Eu falo que tem 3 máximas do mundo empresarial que eu tenho essas máximas até hoje, desde os meus 19 anos de idade. Você tem que fazer o que você gosta, você tem que trabalhar onde você gosta e você tem que trabalhar com quem você gosta. Né? E o empreendedor, quando nasce, ele tem essas 3 máximas. Né? Porque ele gosta do que ele faz, que não acreditava, não seria empreendedor, então é aquilo que ele gosta de fazer.
Ele trabalha com quem que ele gosta, que é com ele mesmo, porque o empreendedor começa ele, né? Nessa situação, e ele trabalha onde ele gosta, que é o que ele está, na verdade, empreendendo. Né? E isso é um privilégio para poucos, infelizmente, né? Porque muitos ainda têm essa mentalidade de escassez. De, às vezes, de trabalhar com quem não gosta, de ganhar o dinheiro que ele não querer ganhar, mas necessita ganhar, de fazer o que ele não gostaria de fazer. Eu aprendi na minha vida, assim, que eu sempre falo isso com meus funcionários, inclusive, quando eu era funcionário. Né? Eu aprendi que nenhuma empresa é eterna e nenhum funcionário é insubstituível. Né? Então, eu mesmo, se esses 3 pilares faltava um, eu podia passar da empresa. Eu também tive uma carreira de executivo na empresa. Né? É isso que eu ia te perguntar, como você trabalhou bastante tempo também como executivo, como que foi essa experiência para você? Eu tive um crescimento muito rápido, né? Assim, muito acelerado, prematuro, vamos dizer assim, pela idade, porque eu montei minha primeira empresa lá com meus 19, 20 anos de idade, com meus 21 anos de idade eu já estava dentro do meu primeiro escritório, dada essa oportunidade para algumas pessoas. Cresci muito, sempre fui muito bom de vendas, né? Eu falo que eu estou com um determinado cargo, posso falar que eu sou um empresário, mas eu sempre fui vendedor, sou vendedor, né? Quer dizer, sempre nós da área comercial, e crescemos muito. Um determinado momento, dentro desse crescimento, eu acabei me relacionando nesse mundo sindical, quer dizer, eu sempre vendia e fazia a gestão e a consultoria de planos de saúde para as empresas. Né? Que já era também em grande escala, né? Já era em grande escala. A gente vendia para empresas a partir de 100 funcionários. Quer dizer, então, tanto é que essa empresa que eu fui fundador, né? Quer dizer, ela existe até hoje, que é o Grupo Uniperfil. Quer dizer, ela nasceu, ela vai fazer 25 anos no ano que vem. E até uma das minhas reflexões, quer dizer, eu acho que o ano que vem aí eu estou fazendo as minhas bodas de prata como empresário. É por isso que eu acho que tem que... Dá para deixar um legado. Tem que comemorar, tem que registrar, tem que marcar esse tempo aí. Dá para deixar legado, dá para deixar experiência. Né? Eu falo, hoje eu não quero ser presunçoso, mas eu consigo falar, olha, eu errei nisso, então não cometa esse erro. Eu acertei nisso. Quer dizer, a gente não vai dar... Não queremos dar a chave do segredo do sucesso para ninguém. Né? Quer dizer, não é essa a nossa pretensão. Até porque nós não somos perfeitos. Porque mesmo até não tem como fazer isso também. Por mais que você ali bote ali os detalhes para alguém, passo a passo, talvez não vai fazer o que você fez. Verdade. Pode ser melhor que você, talvez seja. Mas é diferente. Mas também pode ser também abaixo de você, porque não vai ser a mesma coisa. Verdade. Talvez não vai agir com a mesma energia que você agiu. E o ser humano é engraçado, porque assim, ele na vida dele empresarial, executiva, de carreira, seja funcionário público, privado, etc., na psicanálise ele tem 3 vertentes. Né? Ele trabalha ou por recompensa, ou por reconhecimento ou por evolução. Ele pode normalmente ter 2 mais predominantes, mas sempre tem uma que caracteriza mais do que 50%. Então, no primeiro momento, também é aquela questão da pirâmide de Maslow. Né? Quer dizer, no primeiro momento eu trabalhava para me subsistir, né? Para poder fazer uma compra do supermercado. Né? Até um fato interessante, os aprendizados da vida, né? Quer dizer, assim, eu falo que uma das coisas que eu gosto de fazer hoje, né? Mesmo não precisando ir lá fazer, tem alguém que faça para mim, é fazer compra em mercado. Você gosta de estar lá pegando lá? Eu gosto de estar pegando porque, para você ter uma ideia, uma experiência de vida, eu estava com meu filho com 1 ano de idade, né, o meu mais velho, que hoje está com 24, estava com a minha ex-mulher no supermercado, a gente somava o que os 2 ganhavam, você falou de CLT, os 2 eram vendedor do grupo Notre Dame Intermédica, então, o salário caiu, não pode fazer uma compra de tal valor. E resumindo, o salário não tinha caído, o carrinho estava cheio, a compra não passou. Nossa. Eu não tinha na época, a casquinha do McDonald's custava 90 centavos, eu não tinha R$1 para comprar o sorvete para o meu filho, então você imagina, saímos sem compra, meu filho chorando e tivemos que ir na administração do shopping para poder liberar o carro, porque não tinha para pagar o estacionamento. Então eu falo assim, são aprendizados de vida, né? Que hoje uma das coisas que eu gosto é ir no supermercado, né? Quer dizer, abrir e ver a geladeira cheia. Porque realmente, né, isso fica marcado. Imagina, você está ali na fila, tudo certo, de repente, não, nada, devolve, não tem nada. E são os aprendizados. Quer dizer, então, no primeiro momento, eu trabalhava para quê? Para subsistência. Né? Quer dizer, primeiro eu preciso alimentar meu filho. Eu fui pai muito novo. Né? Quer dizer, eu acabei sendo pai com meus 21 anos de idade. Hoje estou com 44 anos, faço 45 agora no começo do ano que vem. Muito novo. Então assim, eu falei, primeiro eu preciso manter minha família. Né? Eu falo que o filho também foi um marco, né? Porque você vira um leão, né? Você precisa fazer a caça e sustentar a tua família. Então o filho vira a chave, né? E eu falo que foi uma dádiva de Deus, foi uma bênção, porque me abriu as portas todo desse relacionamento e eu acabei me tornando empresário. De uma forma muito precoce, eu acabei também me tornando executivo de empresas, porque eu vendia tanto plano de saúde, e aí teve um diretor, na verdade o presidente de uma grande operadora de plano de saúde, tinha 2 hospitais próprios, centros médicos, uma empresa muito grande.
Ele foi num dos meus clientes na cidade de Diadema, bater na porta, aí o cara falou assim para ele, ele falou assim para ele, olha, aqui o nosso corretor, o vendedor é o Edson Dias. Aí ele bateu na outra, aqui é o Edson Dias. Aí ele me procurou. Quem é esse Edson Dias? Aí ele marcou um almoço para mim e falou, poxa, eu fui no fulano, ciclano, rapaz, o pessoal te respeita, você é um garoto, que diferença faz? E eu caí na graça dele, ele já tinha os seus 70 anos de idade, ele falou, pô, faz uma proposta para mim, eu tinha 26 anos de idade, meu irmão, faz uma proposta para mim e vem trabalhar comigo como meu diretor, eu quero que você seja meu diretor de vendas. E aí, aquela fase que eu estava, na verdade, da recompensa, né? No meu começo de carreira, que eu queria ganhar dinheiro, precisava crescer, precisava comprar minha casa própria, queria o primeiro carro bom que eu queria ter, que estava crescendo. Naquele momento, o reconhecimento e a evolução na psicanálise bateu forte. Eu falei, pô, estou tendo uma oportunidade prematura de ser um executivo. Né? Eu falei, bom, a empresa tá de vento em popa, minha ex-mulher, ela também era sócia da empresa, eu falei, bom, ela toca a empresa e eu consigo ser executivo. E resumindo um pouco essa carreira de executivo, eu entrei em 2006 como diretor corporativo de vendas e marketing da Santa Amália Saúde, que depois, por sua vez, foi comprada pelo grupo Notre Dame Intermédica, que eu fui vendedor no passado. Saí da Santa Amália, tive uma passagem, assumi uma diretoria de vendas do grupo Ameplan Saúde, uma empresa maior que a Santa Amália, tinha 5 hospitais próprios e tive uma carreira executiva. Entendi o que era o mercado corporativo. Eu falo que Deus me deu uma oportunidade de fazer um MBA na prática. Né? Quer dizer, de grandes empresas. Isso somou muito nos meus negócios, depois que eu acabei retornando para os meus negócios. Fui executivo de outras empresas, eu fui o procurador, eu era o principal executivo, por exemplo, da Medial Saúde, que depois foi comprada pela Mil, para participar de processos licitatórios. Né? Quer dizer, então, assim, eu criei uma carreira executiva. Né? Então, eu mantinha a minha corretora, que estava crescendo, e fui executivo por um período aí de 5, 6 anos como diretor contratado das empresas, mas só que não contratado de CLT. Eu sempre falava, não, eu quero ser PJ, né? Quer dizer, eu preciso sentir o gosto que eu era empresário. E você era, né? Que você tinha a tua empresa lá. Tinha a minha paralelo empresa. Com o teu trabalho lá. Para você ter uma ideia, mas era engraçado, porque quando eu fui contratado pelo Dr. Valda Santa Amália, eu falei assim para ele, olha, eu vou te falar em cifras, né? Assim, não é indiscreto, mas só para você poder entender o tamanho do negócio. Estamos falando de 2006. Eu levei uma proposta para ele num terceiro almoço. Eu falei assim, não, eu estou ganhando dinheiro aqui como vendedor, eu prefiro... Porque o vendedor ele ganha dinheiro na comissão, não está preocupado com o fixo. Aí eu falei assim para ele, doutor Walter, o negócio é o seguinte, minha proposta é 60 mil reais de salário, através de pessoa jurídica. Isso em 2006. 2006, 60 mil reais de salário. Nesses 60 mil eu pago a minha secretária, então eu trago ela junto comigo, minha secretária. Eu preciso dessa estrutura de equipe dentro da Santa Amália. E só que as minhas vendas particulares têm que entrar pela corretora. Ele não pensou 2 vezes. Ele apertou a mão, eu falei, meu Deus do céu. Eu fiz uma proposta para ele não aceitar, ele falou que o negócio estava fechado. E foi umas marcas na minha vida, na minha carreira, porque assim, eu peguei a Santa Amália como diretor corporativo de vendas e marketing. A Santa Amália tinha cerca de 90 mil clientes. Em um ano, eu vendi 30 mil usuários, na área de plano de saúde chama de vidas, né? Vendi 30 mil vidas, que são novos clientes. Eu peguei com 12 escritórios comerciais, que são as corretoras que vendiam para Santa Amália. Eu entreguei com 58 escritórios de venda. A gente fazia eventos no Clube Ipiranga para 2 mil vendedores. Então, foi uma experiência maravilhosa. Tanto é que quando eu falei, eu vou sair, aí o Dr. Ali, que era um muçulmano, é um muçulmano, aprendi muito com ele, uma gestão completamente diferente. Eu falo que fui passando por gestões, né? Porque a Santa Amália era o Dr. Walter de presidente, ele tinha outros 6 sócios. Né? Já o Dr. Ali Tarra era só ele de dono da Ameplan, e aquele cara duro, autoritário. Então eu comecei a entender o que eram os perfis de gestão. Eu falo que tudo isso me moldou também, porque as pessoas falam assim, qual que é o teu perfil de gestão? Eu falo, olha, eu sou uma pessoa, a minha gestão é extremamente participativa, né? Eu delego 95% do que eu preciso fazer. Né? Quer dizer, porque o segredo é você ter as pessoas, você ser bem assessorado e ter as pessoas competentes ao teu redor, mas por mais que a gestão seja participativa, a decisão é autocrata. Né? Eu falo que é uma salada mista pela carreira, né? Quer dizer, eu lidava com os donos das empresas como diretor, e era muito novo. Né? Então eu tive essa carreira de executivo, quer dizer, então assim, montei minha empresa novo. Detalhe, quando eu montei minha empresa, antes de virar executivo, eu quebrei ela, né? Quer dizer, a primeira crise quebrou.
Quando a gente quebra, a gente aprende que você não vai para a estaca zero, você volta para a estaca menos alguma coisa. É interessante você falar isso, né? Porque tem muita gente que está aí na carreira de empreendedorismo e nunca passou por essa experiência. Tomara que não precise passar. Mas só que você teve essa experiência e você aprendeu nisso aí. E eu acho que esse acabou repetindo novamente, né? Que quebrou 2 vezes. Quebrei duas vezes. Eu falo que esse é um dos legados que eu posso deixar hoje, porque o empreendedor ele cresce de forma empírica, né? Uhum. Então, assim, hoje, com os meus 44 anos de idade, qualquer tipo de negócio que eu penso em fazer, penso em montar, eu vou montar um plano de negócio para ver a questão da viabilidade financeira. As minhas empresas hoje, eu monto um planejamento estratégico para o ano seguinte, eu fecho o resultado, eu sei acompanhar um balanço, eu sei montar, saber dos indicadores, os indicadores de um balanço da empresa, projetar a contabilidade, a vida contábil, fiscal. Quer dizer, fui fazer direito depois de velho, me formei em direito para poder entender. Graduou-se em direito. Para poder entender toda essa questão legal. Então, legal. Assim, então o que eu aprendi? Eu acho que hoje qual que é o grande mérito? Eu acho que hoje o empresário, principalmente o micro, né? Quer dizer, o micro, o pequeno empresário, ele monta o seu próprio negócio e as coisas começam a dar certo. Quais são os principais erros? Pô, o cara tem um comércio, ele começa a vender e está vindo aquele dinheiro vivo e entrar na empresa. Só que muitas vezes ele pega aquele dinheiro, pega o cartão de débito, o cartão de crédito da empresa, para pagar o McDonald's para o filho, ou para pagar o pet shop do cachorro. Ele faz a confusão patrimonial entre contas, né? Quer dizer, ele usa o dinheiro da empresa como se fosse dele. Quer dizer, muitas vezes, eu brinco, ele come o estoque, né? Quer dizer, ele investe lá, ele coloca de repente 100 mil euros num estoque, a hora que ele vai ver, ele tem 30 mil, ele não repôs o estoque, ele achou que esse dinheiro ele tinha. E aí a primeira coisa que a pessoa não tem um padrão de vida alto ou de média classe alta, o maior erro das pessoas, não estou dizendo que não é para fazer, eu sou o maior fã daquela frase do eu mereço, né? Uhum. Mas muitas vezes as pessoas começam a ganhar dinheiro, pô, mas eu também quero ter um carro tal. Que é a questão que você falou antes. Agora eu quero viajar. Quer recompensa ali. A pessoa quer recompensa. E não que ele não deva ter, mas ele precisa planejar os negócios dele para não sangrar os negócios dele. E a maior incidência das empresas não continuarem, das empresas quebrarem, eu falo que a empresa é uma parábola, né? Então, ela tem essa parábola, normalmente ela está num crescimento muito grande quando você monta a empresa nos primeiros 3 anos de negócio, né? Não é necessariamente esse período, mas normalmente de 3 a 5 anos de negócio, nessa estatística de cada 10 empresas, 7 acabam não dando certo, e a empresa pede para ser reinventada. Ela pede. Então, a parábola cresce, daqui a pouco ela chega naquela estagnação. O segredo do sucesso é a pessoa entender que ela está estagnando e a tendência é ela cair. E aí você reinventa. E como é que você reinventa? Se fosse para deixar assim uma primeira dica, né? Quer dizer, como consultor, essa reinvenção é você ir atrás de capacitação, é atrás de mentoria, é você ir atrás de informação, é você ir atrás de exemplos de sucesso. Pô, o que eu tenho de exemplo de sucesso? Né? Quer dizer, é bíblico, nós somos a média das pessoas que a gente convive. Uhum. Eu falo isso muito para os meus filhos, eu adoro postar nas minhas redes sociais particular, eu falo que tubarão tem que nadar com tubarão. E se você quer ser um tubarão para nadar com tubarão, você não pode sangrar. Né? Quer dizer, você quer nadar com tubarão? Então você não pode sangrar. Né? Quer dizer, sucesso é dor. Né? Quer dizer, porque nós estamos falando aqui um pouquinho dos meus 24, 25 anos de empresário, o que a gente conversou até agora não tem 10. Né? E, pô, quebrei 2 vezes. Né? Quer dizer, logo no começo foi muito difícil, não tinha o meu próprio escritório. Quer dizer, fui para a carreira executiva, deixei de crescer tanto a minha empresa porque eu fui atrás da minha evolução, não me arrependo. Quando você quebrou a primeira vez que você começou a ficar negativo a tua empresa, você já tinha voltado já para tomar conta dos teus negócios ou você continuava ainda a primeira vez que eu cresci, eu não tinha ainda entrado na carreira executiva. Não tinha entrado ainda. Eu montei a empresa com 19, 20 anos, montei meu primeiro escritório com 21, uhum. Eu quebrei em meados de 24, mais ou menos. Tá. Eu falo que o maior aprendizado quando eu quebrei é que você tem que ter uma paz, uma inteligência emocional muito grande para você conseguir se reerguer, né? Essa é uma característica que, modesta à parte, eu falo que eu sou fênix. Quer dizer, a gente ressurge das cinzas, né? O empresário, o empreendedor, ele tem que ser resiliente, ele tem que pensar positivo, ele tem que acreditar nele, né? Ele tem que, independente da religião, ele precisa ser positivo, tem que fechar os ouvidos para a questão negativa, mas é lógico, você não pode ter uma ideia mirabolante, porque, que nem eu falo, o excesso da motivação sem orientação é perigosa. Como diz o ditado popular, tem que ser pé no chão, né? Tem que ser pé no chão. Pensado com muito cuidado. Mas o que você fez a primeira vez assim, para reerguer a tua empresa? Olha, foi difícil, Mário Paulo, porque assim, quebrou. Aí, na época, minha ex-mulher se recolocou no mercado, porque não dava para ficar os dois no mesmo negócio, quebrado.
apavorado em pagar as dívidas da empresa, se desfizemos de um dos carros, pagamos o dinheiro que eu tinha na época para comprar o primeiro imóvel, acabei utilizando para pagar a dívida. Eu aprendi que as dívidas continuaram, né, nessa situação. Então, até para você ter uma inteligência emocional, para você se reinventar, é muito difícil. Aí você pergunta assim, pô, o que você fez? Você tem que respirar fundo, você tem que pensar positivo, você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Né? Quer dizer, é a história hoje que eu falo maior, com meus 44 anos. Lá atrás eu não entendia isso. Tubarão não pode sangrar para nadar no tanque de tubarão. Né? Quer dizer, então, naquele momento que você está na lona, poucos vão lá te dar a mão e, ó, vem cá, vamos reerguer. E aí vem de novo algumas pessoas específicas que apareceram na vida e, ó, vamos fazer isso, fazer aquilo, reerguer. Para você ter uma ideia, aí foi uma pessoa de Diadema, né, que me deu uma mão, peguei um grande contrato, concorri com os donos das operadoras de plano de saúde. Para você ter uma ideia, na época tinha várias propostas mirabolantes para pegar esse grande contrato. E eu sentei na frente dele, que era o tomador de decisão. Eu falei, olha, eu não posso te prometer isso, posso prometer isso, posso prometer isso. Eu não tenho nada, sou isso aqui, mas eu tenho experiência, eu consigo fazer o que você quer. Eu falei, então tá bom, você tem 48 horas para me trazer uma proposta. Aí eu fui na Mesp Saúde, antiga Mesp, que era um operador de plano de saúde, depois a Mesp foi comprada pela Medial. Sentei lá com o diretor da Mesp. Aprendi demais com esse cara. Eu não fui diretor da Mesp, mas a carreira executiva também passou muito pelo aprendizado dele. Chama Paulo Ferraro, né? Ele tem aí como mentor aí o Tejon, que é um cara fabuloso também de mercado, palestrante, escritor de livro maravilhoso, sou fã dele. E o Paulo me conduziu muito. E ele falou, não, vou apostar em você. E aí ele brigou dentro da Mesp, com os donos da Mesp, para fazer a proposta que eu queria. Aí eu voltei para esse contrato e falei, ó, consegui o que você quer. Aí o cara olhou para minha cara. Eu estava lá vendedor com os meus 24 anos de idade, e em contrapartida, na sala com a concorrência, estava o dono da Sancil, estava o diretor nacional da Intermédica. Só tubarão. E eu simplesmente um vendedor com a pastinha embaixo do braço, lá como corretor, representando a Mesp. Resumindo, peguei esse contrato e foi onde me reergui. Né? Quer dizer, novamente, dentro da operadora de saúde, foi o Paulo Ferraro que me deu a mão e acreditou em mim, e de outro lado foi essa pessoa de Diadema, chama Jacinto, quer dizer, que me deu a oportunidade, falou, eu vou fechar com você porque eu vou te dar essa oportunidade. E dali me reerguei. E foi ali que eu me tornei, dentro da minha empresa, a Uniperfil é a maior corretora, a maior empresa de gestão de plano de saúde do estado de São Paulo, no segmento metalúrgico de autopeça. Né? Quer dizer, então, as grandes multinacionais, por exemplo, lá do ABC Paulista, são clientes nossos. O grupo Dana Nakata, antiga TRW, Dura Automotive, enfim, toda a cadeia de autopeça, de montadora que tem muito, começou a se tornar cliente nosso. E dali decolou. E decolou que tanto é que fiz meu nome, me reergui, e veio a proposta daquela história do Dr. Walter de eu virar executivo e entrei na carreira executiva. E eu creio que isso aí foi o maior aprendizado para você, né? Porque quando você está ali, está numa grande expansão, crescendo, está maravilhoso, mas na hora que vem um problema para você segurar a tua mentalidade, poder resolver o problema, acho que é o maior aprendizado, né? Eu estava conversando um dia desse, entrevistei aqui um piloto de voo comercial, ele também foi piloto das Forças Aéreas, e ele falando que eu fiz uma pergunta para ele, que foi naquele período que caiu um avião lá no Brasil, e eu perguntando para ele se ele já tinha passado por algum apuro, alguma situação no voo, e ele falou que não, mas que ele já tinha passado por vários treinamentos para se viesse a acontecer um problema. E para facilitar ele ter um currículo melhor, ele já passou para algumas empresas que ele trabalhou, ele colocou no currículo que ele tinha enfrentado alguns problemas, que aí perguntou para ele o que é que ele fez para resolver, que aí ele veio e passou o que de fato deveria ser feito. Ou seja, você teve essa experiência, né? Eu fiz essa comparação aí na entrevista com ele do avião e você como empreendedor. Sim. Às vezes o cara é um grande empreendedor de sucesso, mas ele nunca enfrentou um problema. E talvez no primeiro problema que ele venha ter, ele não sabe lidar com quebrar, vai ser queda livre. Né? Verdade, e você, quando estava lá com a tua empresa, que já estava uma grande expansão, estava grande e tudo, mas hoje você está bem maior. Sim, hoje, né, você já tem uma grande experiência que lá no meio da tua trajetória, né, tu conseguiu resolver, né, e hoje você tem essa experiência, tem essa resiliência. Aquele momento ali foi um grande ensinamento para você, eu creio que sim. Quando eu olho a minha vida e faço uma reflexão, eu vejo que nada é por acaso. Né? Então eu falo que, na verdade, Deus capacita os seus, e a forma que Ele me capacitou foi Ele permitindo eu ter provas na minha vida. Né? Então você fala assim, poxa, mas para mim, lá na frente,
Eu tive à frente de uma gestão de mais de 8 mil colaboradores. Para mim poder ter aquela gestão lá na frente, aquela quebra foi importante. Aquela passagem de 5 anos de vida de executivo, de corporação foi importante. Né? O aprendizado que eu tive. Né? A segunda quebra foi importante. As dificuldades da vida que eu passei foi importante. Por quê? Eu falo para meus filhos, o dinheiro não leva desaforo. Né? Quer dizer, então, assim, o dinheiro... nem tudo vai ficar bem sempre e nem sempre vai ficar sempre mal. Uhum. Né? Se está muito mal, vai vir a coisa boa. Se tá muito bem, você tem que estar preparado para a tempestade. Você não pode viver acomodado, né? Você não pode viver sempre acomodado. Ativa. Então, quando eu faço a reflexão, Morivaldo, que você me leva a essa reflexão, nada foi por acaso. Né? Quer dizer, então, assim, na verdade, Deus foi me formatando, foi me moldando, foi me preparando. Quer dizer, então, assim, eu fui crescendo. Quer dizer, então, eu comprei minha primeira casa... um apartamento, era um cliente meu. De novo, você vê oportunidade. Né? Eu bati na porta dele, eu vendia plano de saúde para uma construtora, e falei assim para o seu Bernardino, né? O seu Bernardino falou assim para mim, Edson, o primeiro andar, que é o apartamento modelo, não vendeu. Você tem interesse em ficar com ele? Na época, eu já tinha saído daquela casa que o telhado chovia, né? lá na cozinha. Eu morava numa casa de aluguel. Quando eu quebrei, eu queimei meu dinheiro que eu ia dar entrada num apartamento na época, eu não consegui dar essa entrada. Eu tinha um valor guardado e eu tinha 2 carros bons, né? Porque eu brinco a minha trajetória, né? Eu comecei com o Fusquinha, daí eu comprei, eu comprei um prêmio do meu avô e meu avô me ajudou. Aí o prêmio, as pessoas não sabem nem o que era o prêmio, né? Era um carro... Gente que nem conhece. Então, eu fui comprando carro simples. E, degrau em degrau. E naquela época eu estava com 2 carros bons na garagem, eu falei, olha, eu tenho uma BMW, eu te dou a BMW e eu consigo te dar isso de entrada e parcelar. E aí ele me deu a oportunidade. Quando eu comprei aquele apartamento, eu falei para ele, Bernardino, eu vou voltar aqui para comprar cobertura aqui desse prédio. Olha. E aí ele riu e falou, não, eu confio em você. eu tinha que quitar aquele apartamento 5 anos. Quer dizer, em 2 anos eu quitei o apartamento e mudamos para a cobertura. Olha, né? que Quer dizer, legal. então, minha vida empresarial sempre foi nesse crescimento. Sempre promovido pela fé você, né? Sempre um cara muito, positivo. Muito, isso que é interessante. Eu creio que é o segredo de sucesso de muitas pessoas que eu conheço, que é pessoa de sucesso, é isso, é a perseverança, é acreditar em si mesmo e seguir firme aí nos seus sonhos e objetivos. Eu vejo que é um cara que sempre foi de objetivo. O segredo do sucesso, Marivaldo, realmente é você entender que a lei da atração nada mais é do que Deus. Né? E essa frase é muito forte, bíblica, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Minha esposa falou isso para mim. Ela falou assim, você tem uma frase que você sempre fala, não, tudo vai dar certo. Não, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Ela falou, cara, como é que você consegue... Mas é impressionante. Eu chego... não tem vaga. Cheguei aqui para você. Não tem vaga. Eu chego, alguém sai. Eu vou entrar, porque eu já estou com aquele pensamento positivo que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Agora, lógico, eu acho que é essa experiência que eu quero passar para frente. Você tem que ser positivo, você tem que pensar positivo, você tem que acreditar e você tem que ter muita fé. Agora, você imagina você juntar tudo isso com a preparação, com a sabedoria de Salomão. O que é a sabedoria de Salomão? Você vai errar. Então, você não pode repetir os erros. Agora, a sabedoria de Salomão não vamos errar o que o outro errou. Né? E aí você tem alguns princípios bíblicos, né? Quer dizer, eu acho assim, se você tiver a generosidade do coração de Davi e a sabedoria de Salomão, na tua oração você tem que pedir o quê? Pede estratégia, pede discernimento e coloca Deus à frente das suas coisas. É isso. E aí não adianta. Se Jesus Cristo passou pela prova no deserto, quem somos nós de não passar prova? Quem somos nós de não passar prova? É a fé com a ação, né? Então, quando acontece alguma coisa, o mal do ser humano que fala assim, mas aquele cara lá é pior do que eu. E olha lá, o cara tá ganhando dinheiro, o cara tá melhor do que eu. Eu que coloquei ele no mercado. Não, se Deus permitiu você passar essa dificuldade, você tem que... O que está acontecendo? Deixa eu entender. Quer dizer, tudo tem um propósito. Né? Nada acontece por acaso. Não é solto. Né? Se for olhar no contexto da história, tem alguma coisa... E a minha vida sempre foi marcada por isso, sabe? Resiliência, eu brinco, fênix mesmo, de ressurgir da cinza, quebrei 2 vezes... E é sempre mudando, não tendo medo do novo, né? Quer dizer, dentro do segmento. Assim, hoje, com 44 anos de idade, assim, eu fiz lá atrás, nesse começo de carreira, eu me formei em administração hospitalar pela Universidade de Santo André, tenho MBA pelo Albert Einstein, né? Quer dizer, na área de saúde pública e privada, também fui fazer depois de velho, fiz minha faculdade de Direito lá em São Bernardo. Quer dizer, me formei, acabei não advogando para o mercado, mas comecei a me entender. Depois fui fazer uma faculdade de gestão pública. Então, assim, nunca parei. Digamos assim, uma riqueza de conhecimento pessoal, né? Uma coisa que você adquiriu para você. Talvez você não precisava. E hoje
Hoje, me desculpa te cortar, Edson, mas hoje eu acho até perigoso que muitas pessoas estão na internet e mostrando uma vida de sucesso tal, e tudo, e até incentivando as jovens e crianças que estão acompanhando a que não vale a pena estudar. Né? E é interessante você falar isso, porque você mesmo sendo um empreendedor já de sucesso, você ainda continuou buscando conhecimento, investindo no estudo. Sim, eu acho que assim, eu acho que o empreendedor, muitas vezes, ele não depende de faculdade, ele não depende de formação. Mas o empreendedor que vira empresário, olha que interessante essa reflexão. O empreendedor que torna-se empresário, se ele não se capacitar, se ele não for buscar informação, capacitação para ele mingua. Porque eu, por exemplo, montei minha empresa com 19, 20 anos. Eu não tinha a faculdade concluída, porque a faculdade seria aquela carreira nas Forças Armadas. Então, primeiro eu montei o meu negócio, eu não tinha faculdade. E o negócio deu certo. Quando eu quebrei pela primeira vez com meus 24 anos de idade, eu falei, cara, peraí. Só que quando eu olho o meu passado, eu ia em muitos treinamentos. Eu assistia treinamento por vídeo, por fita cassete. Né? Sempre fui muito fã, por exemplo... Só o áudio. Não, sempre fui muito fã, por exemplo, do Dr. Lai Ribeiro, né? Quer dizer, enfim, na época, né? Que eram os nomes da época. Então, sempre busquei conhecimento da forma que eu poderia. Meu pai me contribuiu muito na minha vida para isso. Porque desde a minha adolescência, né? Ele sempre me falava da lei da atração, me colocava as pessoas-chave que eu tinha que assistir vídeo. Tanto é que, de muito novo, eu ia nos eventos enormes de congresso, eu investia como se fosse hoje 10, 20, 15 mil euros, 20 mil euros em grandes eventos, mas para estar aqueles congressistas internacionais. Né? Quer dizer, e isso me levou, por exemplo, eu tive vários títulos pela DVB, Associação dos Agentes de Vendas e Marketing do Brasil. Teve uma determinada oportunidade que eu estava sentado na mesa do finado Edson Bueno, que foi o fundador da Mil, presidente da Mil, a maior empresa de saúde da América Latina. Estava sentado na mesma mesa que Abraham Kaczynski, fundador da COFAP no Brasil, e tinha um pessoal de um banco também na mesma mesa. Ou seja, os melhores da área que você estava ali inserido. Não, e estava ali no meio. E tudo isso é o quê? Buscando conhecimento. Né? Quer dizer, então eu nunca parei de buscar conhecimento. Né? Então, assim, poxa, espera aí, eu preciso aprender sobre fluxo de caixa, deixa eu entender. Lógico, o segredo do sucesso, eu falo isso quando empresário hoje. O empresário, ele tem que entender que você tem que contratar não pessoas, né? Você tem que contratar seres humanos que têm capital intelectual. As pessoas, elas têm que ser muito melhores do que você na área delas. Então, se elas forem muito melhor que você em várias áreas, você vai estar muito bem assessorado. Agora, com determinado cuidado. Eu falo assim, se eu quero contratar hoje o financeiro da IBM, é possível. Eu vou chamar um hunter e falar, eu quero aquele cara ali. Ele vai lá negociar salário, luva, condições de contrato. É possível contratar o financeiro da IBM. Ou seja, competência, vamos falar que competência tem preço, tem valor. Agora, lealdade não tem. Então, muitas vezes, e eu vejo também um pouco o meu perfil, eu sempre peguei pessoas muito bem preparadas, mas as pessoas que não estavam formatadas para serem diretores. Os diretores contratados da minha empresa, por onde eu passei, eles se tornaram diretores da minha gestão. Eu trouxe poucos diretores de fora formados. Por quê? Porque lealdade não tem preço, competência tem. Isso você fala e eu sempre lembro e às vezes repito aqui, né, que eu troco essa palavra lealdade por caráter. Né? Sim, verdade. Porque o caráter, ele não é treinável. Não é treinável. Mas, digamos assim, a expertise em qualquer área pode ser treinável, mas o caráter não, é essência, está em si. É essência. Então, quando você tem alguém do teu lado que tem um caráter, pronto, você pode ensinar ou ver uma forma de alguém dar uma mentoria e ensinar para ele poder estar ali lado a lado e ter a lealdade, que você fala, lealdade, caráter, é a mesma coisa. O filósofo já dizia, né? Quer dizer assim, as pessoas que falam de coisas, né, vamos falar de copo, vamos falar de microfone, são pessoas normais. Né? As pessoas que falam de outras pessoas são medíocres. Essa a gente tem que estar longe. Né? E as pessoas que falam de ideias são as pessoas inteligentes. Né? Então, assim, você é a média das pessoas que você convive e você tem que falar de ideias. E você tem que estar com pessoas que falam de ideias. Se eu tirar aqui do meu bolso 2 notas de 50 euros e você tirar uma nota de 100 euros, nós trocamos o mesmo valor. A gente só trocou papel. Verdade. Né? Você vai embora com 2 papéis, eu vou embora com 1, mas é os mesmos 100 euros que eu vim, eu vou embora. Nós estamos trocando ideia. Eu vou sair daqui com as minhas ideias e com as suas. Então, isso é enriquecedor. Então, não é só a questão da faculdade. Eu falo que vivência e experiência andam lado a lado, mas são coisas diferentes. Tem muitas pessoas jovens que não têm vivência, mas têm muito mais experiências com pessoas mais velhas vividas.
Agora, não significa que essa é uma máxima verdadeira. Quando junta a experiência e a vivência, e quando muitas vezes eu vou pegar, eu contrato, ou eu faço parcerias estratégicas, alianças estratégicas, para ter a experiência e a vivência do outro, aí ninguém segura. Então, acho que o segredo do sucesso, eu acho que ele caminha por aí. Né? Quer dizer, as pessoas têm que refletir um pouco sobre isso. Sensacional. Mas vamos agora falar um pouco também do Edson, que não ficou apenas no Brasil. Você também teve investimentos fora do Brasil, antes de Portugal até, né? Depois a gente vai entrar aqui na parte de Portugal, que você até já falou, né? De nacionalidade portuguesa e tudo. E a gente vai falar um pouco por que você escolheu Portugal. Mas antes eu quero saber também dos teus investimentos nos Estados Unidos. Como que foi? Você sabe que os Estados Unidos, ele era um sonho, né? Conhecer a Disney. É o sonho americano. É o sonho americano. Eu nunca pensei em morar lá, né? O teu pensamento era, o teu sonho, a tua visão dos Estados Unidos era o que? Era Disney? Eu sempre tive o coração europeu, né? Assim, eu tenho a cidadania portuguesa por parte de avô, né? Tenho a cidadania italiana por parte da minha mãe, né? E a portuguesa por parte de pai. E sempre tive o coração europeu. Mas os Estados Unidos era realmente o sonho da Disney, né? Tanto é que nós, marmanjos, quando a gente foi pela primeira vez, né, em 2014, a gente chorou, né? Você chora vendo a Disney, né? Então era a questão de um sonho. O meu filho do meio, o Rafael, ele é piloto de automobilismo, né? E ele começou a carreira no kart com 8 anos de idade. Se transformou num piloto profissional, hoje está com 20 anos. Legal. Fez todas as categorias do kart. E aí a gente conhecendo os Estados Unidos, ele acabou sendo contratado por uma equipe italiana, de um dono da equipe era argentino, nos Estados Unidos, na Flórida. E começou a fazer competição lá nos Estados Unidos. Nessa época, o que nós fizemos? Em qual categoria? Ele ainda estava no kart. No kart. Ainda estava no kart. Né? O kart começa desde pequenininho e vai até é a grande base do automobilismo. E nessa época, nós compramos uma casa para investimento para fazer locação de vacation, locação de férias. Então, quando nós íamos para a corrida do Rafael, a casa estava lá. E aí o que surgiu? Essa oportunidade de começar a conviver com os Estados Unidos, chegou um determinado momento que a gente acabou mudando para lá. Né? Compramos uma outra casa nos Estados Unidos, mudamos para os Estados Unidos, olhando a carreira dele, porque meu filho acabou fazendo kart, depois ele foi para a Fórmula 4 sul-americana, treinou lá na Fórmula 4, e a gente achou que ia seguir a carreira por ali. E assim, eu fiz até eu digo, não um desafio, né? Eu conversei com Deus, eu falei assim, eu sou íntimo de Deus, eu falei assim, Deus, eu vou vender tudo que eu tenho no Brasil e vou investir nos Estados Unidos. Então, se é para dar certo, tá na tua mão. Orivaldo, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, não vendeu nada no Brasil. Travou tudo. E os filhos estudando, a família morando, e os meus negócios no Brasil. Então eu ficava Brasil, Estados Unidos, e como a minha vida executiva e empresarial estava em sucesso, então eu acabava tendo que ficar mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, na verdade, estava a tua família. Estava a família. Mas os negócios, para manter a família, estava no Brasil. E a motivação disso acabou sendo o filho do meio. Né? Quer dizer, e naquele momento, o filho mais velho que estava fazendo cursinho para vestibular, ele tinha passado em medicina. Né? Quer dizer, então ele estava fazendo curso para medicina, na verdade. Então, o mais velho não tinha como ir para lá. O do meio estava lá. E o pequenininho era pequenininho. Então, a gente acabou vivendo Estados Unidos a vida americana por causa disso, mas os negócios não deram muito certo no primeiro momento. E aí eu acabei conhecendo alguns parceiros. A gente montou uma empresa de semijoia, de bijuteria, em Miami, e montamos algumas empresas de negócio nos Estados Unidos com um parceiro nosso que existe até lá. E empreendemos. E acabou dando um pouquinho certo, acabou evoluindo. E conhecemos um pouco os Estados Unidos. Só que no Brasil a gente estava em ascensão. Aquela minha história de executivo, olha que interessante como a vida vai te levando para os caminhos, né? Eu, empresário, sempre mantive os negócios no Brasil. Acabamos indo para os Estados Unidos, montando negócio nos Estados Unidos. Alguns não deu certo, outros deram certo. E no Brasil, eu entrei na minha carreira executiva. E nessa época que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha acabado de sair da carreira executiva. Eu tinha voltado para os meus próprios negócios. Porque eu ia muito para Brasília, naquela época, por causa da Medial Saúde. Porque um dos donos da Medial ficava em Brasília e eu representava a Medial Saúde em contratos de licitações. E ali eu conheci o que era o terceiro setor, que era a gestão de saúde pública. E aí, na época, eu pensei assim, Marivaldo, ideologicamente, o Brasil, naquela época, tinha 190 milhões de habitantes. Que ano foi? Nós estamos falando aí de mais ou menos 2011, 2012, né?
Foi logo após aquela crise mundial que teve, né? Mais ou menos. Logo após. Já bem eu acho que era final do primeiro mandato do governo Lula, né? Quer dizer, estava indo para a reeleição. Eu ia muito para lá, mas não por relação política. Eu ia para lá mais por causa da relação da Medial Saúde, que ficava lá, né? E aí, olha que interessante, eu conheci esse segmento de administrar um pouco, fazer prestação de serviço para contratos públicos. Foi aí que eu montei a EJ, a empresa Edson Júnior Gestão Empresarial, que hoje é Edson Júnior Gestão de Resultado, né? E a EJ começou a prestar serviço para organizações sociais, né? Quer dizer, as organizações sociais elas fazem a gestão, na verdade, da saúde pública, né? E eu comecei a prestar serviço para as organizações sociais, e foi um grande desafio. E eu entrei nisso já em 2012. Eu costumo dizer assim para as pessoas, eu já tinha montado empresa, já tinha sucesso, eu já tinha morado nos Estados Unidos. Eu brinco com as pessoas, né? Assim, tem muitas pessoas que falam, contrato público, né? Eu falo, gente, tem muita coisa séria no contrato público. Quando eu entrei para prestar serviço para contratos públicos, eu já morava na minha casa, num dos melhores condomínios fechados do ABC Paulista, que é onde que eu morava até recentemente, antes de vir para cá. Eu já tinha a minha casa num dos melhores condomínios do litoral norte de Ubatuba. Já tinha casa nos Estados Unidos, já tinha meu barco, já tinha minha BMW. Mas o que eu quero dizer? A resiliência e o desafio me pegou de novo, né? Quer dizer, então, dentro desse desafio, olha que interessante. Quando eu entrei em 2011, 2012 para essa nova realidade, fazendo essa prestação de serviço, a minha empresa ela teve à frente de uma gestão de cerca de 8 mil colaboradores. A gente passou por 28 projetos, por mais de 4 estados. Então, assim, o Edson Dias, que vivia São Paulo, né, vamos colocar assim, e um pouco Brasília, eu falo hoje que eu não devo conhecer aí uns 2, 3 estados do Brasil. Eu viajei o Brasil inteiro, né? Quer dizer, na verdade, jogando esse meu know-how, e era um ideal, porque o Brasil tinha 190 milhões de pessoas e na época tinha 45 milhões de pessoas que tinham acesso a plano de saúde privado, que é de onde eu vim. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil ultrapassa de 220 milhões de pessoas e um pouco mais de 30 milhões de pessoas têm acesso ao plano de saúde. Ou seja, cada vez mais a população fica maior, fica mais velha, as pessoas têm pouco acesso ao plano privado, depende da saúde pública. E a minha formação em administração hospitalar, em MBA em saúde, toda essa carreira na área da saúde, eu falei, está na hora de eu aplicar isso na gestão pública. Tanto é que essa carreira de prestação de serviço de contratos públicos, a gente teve resultados maravilhosos. Nós fomos o menor índice de mortalidade infantil, por exemplo, na região de Taubaté, né, através de um contrato lá de Campos do Jordão. Nós tivemos o melhor índice de cobertura de estratégia de saúde da família da atenção básica no governo da região de Bauru, através da Prefeitura de Lins. Nós ganhamos prêmio através de contrato do SAMU, né? Quer dizer, o contrato do SAMU, na época de Bragança Paulista, cuidava de 16 municípios. Ganhamos o melhor prêmio do menor custo per capita e o melhor tempo de resposta do SAMU, a melhor gestão. Quer dizer, a UPA, né, que era um programa do governo Lula, que é a Unidade de Pronto Atendimento, nós inauguramos uma UPA Itatiba, foi a UPA mais barata da região de Campinas. Então, assim, eu consegui colocar em prática, através dessa minha empresa de gestão, a gestão de resultado, né? Então, as organizações sociais me contratavam para montar, desde o recurso humano, do recrutamento e seleção e a contratação dos funcionários, fechamento de folha, ao departamento de compras, a prestação de contas fiscal, contábil, a tesouraria, contas a pagar, contas a receber. Então, assim, olha só, virei empresário lá atrás, passei por uma carreira executiva, minhas formações, meus conteúdos. Então, tudo tem um propósito. E depois, né? Você chega a ser um cara que está ali dominando gestão de resultado, grande líder na gestão de negócios. Então, hoje, e aí quando a gente teve à frente disso, eu falo que veio a maior crise, né? Porque deu uma inadimplência muito grande na área pública. Eu falo que a área pública é muito complicada, porque o poder público tem déficit de orçamento, os municípios dependem de orçamento. Para você ter uma ideia um pouco de gestão pública, Maurivaldo, assim, só para dar um exemplo, todo município, dentro do teu orçamento, ele é obrigado a colocar 25% do orçamento na educação. Isso é obrigatório, é lei federal, ele tem que colocar 25% de educação. Ele tem a obrigação de destinar no mínimo 15% para o orçamento da saúde. 15%. Só aí já foi 40%. Só que a saúde, a média nacional hoje, em 2024, está em 23% a média nacional do Brasil. Então, se você colocar entre saúde e educação, a metade do orçamento público está ali. Só que você tem que entender que 90% dos municípios do Brasil, cerca de 50% do orçamento é para folha de pagamento. Você fala, peraí, então não sobrou conta. Não sobra conta para obras, para cultura, para educação, para lazer, para os serviços urbanos. Resumindo,
o modelo hoje de financiamento do Brasil, ele é amarrado em Brasília. Os municípios, eles dependem do orçamento federal, do orçamento estadual. Quer dizer, eu, por exemplo, sou a favor da descentralização. O município não tem que ir lá ficar pedindo emenda parlamentar para político, para ficar pedindo recurso, programa dos ministérios. Porque se ele não tiver essa emenda extra, o município ele faz a gestão da prefeitura com 3 orçamentos. Ele tem a fonte do orçamento municipal, que é o orçamento dele, a arrecadação do imposto dele, do município. Ele tem a fonte, a fonte federal e a fonte estadual. Se ele não tiver dinheiro do federal e estadual, ele não sobrevive. Então, assim, eu vim de uma realidade que aquela minha empresa que eu fundei com 19, 20 anos, que existe até hoje, eu tenho clientes meus que estão comigo há mais de 20 anos. As empresas privadas, muitas quebraram e etc., mas a empresa privada dificilmente ela fica inadimplente. Até porque o plano de saúde é um serviço essencial. Então, você vai mandar a gente embora, é difícil vai cortar um plano de saúde numa fábrica para os trabalhadores que têm acesso ao plano de saúde. Até mesmo que é um dos principais briga com o sindicato é esse. O sindicato não vai aceitar, não vai aceitar. Não vai aceitar em cima disso. Né? Quer dizer, então, assim, hoje, na área privada, os meus clientes são de longo prazo. E o que foi novo para mim na área pública? Quando a gente estava à frente da área pública, era uma novidade, que eu entrei como desafio, a inadimplência é muito perigosa. E a cada em 4 anos tem política. E aí, quando muda a política, isso é muito lamentável no Brasil. Porque quando muda a política, saiu a esquerda e entrou a direita vai lá e desconstrói o que a esquerda fez. Agora a esquerda entrou e era a direita. A esquerda vai lá e tira os problemas que a direita fez. Eu acho isso um absurdo, isso. O que falta hoje são políticas públicas estadistas de longo prazo. É de continuidade, né? De continuidade de coisa que está dando certo, poderia, né, dar continuidade, mas não é. Aí, foi alguém que fez, que implantou, não quer saber, difícil, tira. Não, para você ter uma ideia, assim, os governos, eles passam... Paga o povo. Eles passam, para você ter uma ideia, assim, o governo do partido tal, para não falar nome, pinta toda a rua, ponto de ônibus, tudo de azul. Entrou agora o partido tal que é oposição, vai pintar tudo de vermelho. Cara, é terrível, terrível. Agora, a gente não pode nunca perder o papel do cidadão. E aí foi assim, eu falo que não é erros da minha vida, são aprendizados. A área pública me ajudou muito, mas eu acho que se eu tivesse ficado só na área privada, eu estaria melhor, né? Quer dizer, mas teve um aprendizado muito grande. Melhor em que sentido que você fala? Melhor financeiramente ou em que sentido? Porque você teve grande conhecimento nisso aí. Naquela teoria da psicanálise, né, que eu falei para você, a recompensa eu já tinha, né? Quer dizer, a questão do reconhecimento, eu também já fui reconhecido, fui executivo de grandes operadoras. Quando eu entrei para prestar serviço para o segmento público, eu entrei, na verdade, com mais aquela questão da evolução. Quer dizer, eu quero um desafio, quero evoluir, eu quero coisa nova, eu quero entender. Agora, vamos ver se a gente consegue trazer um choque de gestão para a área pública. A gente conseguiu. Então, acho que a gente deixou um legado, a gente aprendeu muita coisa e a gente cresceu muito nisso. E dali foi assim, aquela relação sindical, para você ter uma ideia, eu acabei sendo um dos fundadores de partido político, fui candidato a deputado estadual, virei deputado. Você ganha de presente perseguição política, inimigo, denuncismo. Assim, outra coisa como empresário que eu falo, eu não me arrependo pelo que eu faço. Né? Mas eu me arrependo pelo que eu deixei de fazer. Mas é o que você falou, é a lei da atração, né? É a lei da atração. Você estava junto com políticos o tempo todo, acabou indo para essa cabeça e acabou se envolvendo diretamente na parte política. Diretamente. Eu falo que um dos meus erros foi esse, porque assim, eu me filiei num partido de centro. Então tá, mas os outros candidatos vão ficar, que antigamente eram da tua relação, vão ver você como concorrente, né? Mas agora eu me saí candidato Imagina, eu saí candidato num partido de centro-esquerda no momento que o Brasil já estava polarizado, era a candidatura do Bolsonaro ou do PT. Né? Ganhou o Bolsonaro. E que ganhou o Bolsonaro. Quer dizer, então, quando você ia para a rua, você falava, mas o teu partido é centro-esquerda, o dono do partido é o fulano. Até você defender o que é um centro-esquerda era difícil. Não, no Brasil é o seguinte, você se posiciona para entrar na política, você já ganha 50% ali de pessoas que era do teu rol de amizade, que vai te odiar já. Verdade. Que é um negócio muito louco. Agora, tudo isso é aprendizado, né? Tudo isso é aprendizado, porque a gente acaba estando no meio. Fica assim, hoje eu faço uma reflexão dos meus 24 anos de empresário. Quer dizer, fui microempresário, fui pequeno, fui médio, tive uma carreira executiva, ganhei muito dinheiro, formei patrimônio, né? Quer dizer, logo no começo da minha carreira. Quer dizer, tive uma experiência de uma vida corporativa, de uma carreira executiva. Né? Quer dizer, depois eu fui prestar serviço para a área pública, viajando o Brasil inteiro. Né? Quer dizer, a única mobilidade era viajar de avião e perto de São Paulo de helicóptero, e vamos entender como é que está essa situação. Então, assim, foi me moldando, né? Foi me moldando.
Por isso que hoje a gente fala da gestão de resultado. Acabei me divorciando do primeiro casamento. Hoje sou casado há 2 anos, eu estou 2 anos de casado. E aquele planejamento que era para vir de Portugal, que você fez a pergunta de Portugal... Essa é a pergunta de milhões, né? Porque, imagina, a trajetória que esse cara ele compartilhou aqui. Eu trabalho também no meio político, na vida política, há muito tempo, mas eu nunca ouvi alguém explicar de uma forma detalhada a gestão pública. Você falou aí dos 25% que é obrigatório dos municípios, né, investir na educação, mais 15% que é obrigatório para a questão da saúde e mais de 50% que é de folha de pagamento de funcionário. Fica, então, 10% para administrar. Eu nunca tinha pegado em detalhes, assim, como você agora explicou aqui. Olha como é interessante isso, a gente ter pessoas com conhecimento aqui, e a gestão é algo que muito se perde. Verdade, infelizmente, muitos se perdem, muitos empresários que começam bem, e aí vai chegando um momento que não vai fazendo uma boa gestão, e aí começa o castelo na areia, né, a desmoronar. E é interessante ter o conhecimento na gestão. Eu acho que hoje, assim, eu posso dizer que eu tenho a experiência na vida empresarial, entendo o que é o relacionamento classista com o sindicato, entendo o que é o relacionamento político, porque eu fui fundador de partido político e fui candidato a deputado, primeiro e você chegou a ser primeiro suplente, então teve uma votação expressiva. Eu falei que o titular podia deixar pelo menos ficar sentado 6 meses lá para poder diplomar, mas não deu certo. Aí não... Nem chamaram ele para o quê? Da secretaria, né? Porque geralmente quando tem os vereadores, tem secretaria. Não chamou para você entrar. Mas assim, eu nunca mais quis sair candidato. Não, o meu negócio é ser empresário, deixa eu quieto nisso daí, porque não é eu tenho certeza que algo você aprendeu em tudo isso aí. Muito. Tenho certeza disso. Se você perguntar para mim, assim, o que mais valeu, né, de sair candidato? Se a gente fizer uma reflexão sobre isso, eu achei que eu vim da periferia e eu achava que minha situação era difícil, né? Então, assim, eu fiz minha campanha política dentro das favelas, né? Então, eu entrava em lugares que não tinha saneamento básico. Eu entrava em lugares que era dominado pelo crime. Então, assim, eu entrava em lugares que a pessoa precisava de uma cesta básica, de um botijão de gás, né? E aí você fala, poxa vida, né? 3% da população detém a riqueza do país e você tem uma mal distribuição dessa riqueza. Então, e quando você olha, por exemplo, hoje, você fala assim, qual que é o teu principal motivo de estar em Portugal? A maioria dos empresários que estão aqui vai falar primeiro o quê? Segurança pública. Né? E quando você vê a criminalidade, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, lá Fortaleza, está terrível, terrível. As pessoas, você não pode andar com um relógio, né, de marca, que você leva um tiro. A criminalidade agora migrou também para o Nordeste. E a criminalidade, ela é proveniente do quê? Da desigualdade social. A criminalidade é a falta de educação. Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, Japão, que veio de 2 guerras, que veio da Guerra Mundial, acabaram com o país. Você pega o Japão. O que o Japão investiu? Vamos lá, vamos tentar fazer aquela sabedoria de Salomão. O que o Japão fez? O Japão investiu em educação, cultura e tecnologia. O que a Alemanha fez? A mesma coisa. Então, eles se reergueram. O que Israel fez? Então, assim, são países que focaram políticas públicas a longo prazo, mas investindo em educação. E eu não entendo porque os outros não pegam isso como um... Não, e quando você olha, você fala assim, poxa, o que mais valeu? Eu falo para você o que mais valeu, porque o poder do voto, Morival, se você pedir o voto para o presidente de uma grande multinacional, ou se você pedir o voto para um gari que pega o lixo da tua casa, mesmo valor. É o mesmo valor. Então, ali você é igual. Quer dizer, então isso é democracia. Você é igual. Quer dizer, e você vai conhecer uma realidade que você acha que você achava que você conhecia. Você achava que você conhecia. Né? Quer dizer, então, assim, as crianças jogando bola na rua, e na esquina daquela rua é uma loja, chamam de lojinha, né? que é o ponto da biqueira de droga, onde vende droga. Quer dizer, e aquilo ali se convive. Quer dizer, então, essa desigualdade, eu ter conhecido profundamente, por mais que eu venho da periferia, eu era da classe média baixa, isso me impactou muito, né? E aí eu tinha aquele desejo pessoal, por ter sido formado em Direito, etc. Como é que eu vou deixar um legado para isso? Minha formação era fazer uma propositura de lei, né? Quer dizer, para atingir o coletivo. Quer dizer, como é que eu posso ajudar coletivamente os bons políticos? Você fazer uma lei que ajuda o coletivo. Vou dar um exemplo. Você pega um grande amigo meu, Fernando Capês, promotor de justiça, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, professor acadêmico de direito penal, um dos melhores escritores de direito penal. O Capês, por exemplo, ele é autor da propositura, na época,
Quando você ia para um hospital privado, que você não tinha plano, você tinha que dar o tal do cheque calção. Uhum. E, pô, você imagina você com a tua esposa passando mal, morrendo, e fala assim, você tem plano? Não, mas eu preciso socorrer ela. O hospital não podia proibir o socorro. Só que o que ele fazia? Então me dá um cheque, calção, quer dizer, em branco, para garantir. Você assina, você não tinha nem dinheiro na conta. Só que depois acaba com a tua vida. Vou dar um exemplo. O que o Capês fez? Através de uma lei, ele proibiu o cheque calção. Então você entende? Quer dizer, então eu acho que o dever do político é esse legado, né? E quando você vê uma população deficitária, é isso. Né? Quer dizer, então eu acho que eu tinha um pouco ideal. Você fala assim, pô, valeu a pena? Valeu a pena. Eu acho que tudo é aprendizado. Tudo é válido, né? E é interessante você falar isso, porque, como você falou, você veio, morava em áreas periféricas. Sim. Mas você há muito tempo não tinha esse convívio, né? Aí agora você entra num processo eleitoral, que eu creio que esse embate aí foi, no mínimo, em 6 meses, você vivendo a realidade ali da comunidade. Então, eu creio que deve ter sido um choque. E a minha campanha foi muito dentro de periferia. Assim, para você ter uma ideia, eu falo que um dos segredos do sucesso também é você não perder a sua origem e você entender de onde você veio. Uhum. Né? Eu nunca mudei o meu onde eu voto. Por quê? Eu falo que a cada 2 em 2 anos, quando eu morava no Brasil, eu era obrigado a ir no bairro que eu morava, desde a minha adolescência, para entender de onde eu vim. Então, eu ia votar ali. O colégio eleitoral é ainda lá onde seus pais viviam, onde você cresceu. Era a periferia ali. Oh, que legal. Era a periferia ali. Quer dizer, e essa periferia eu achei que era uma periferia de uma situação que já era perto de favela, tudo. Mas quando eu conhecia a real necessidade da população, aí te choca. Né? Te choca. E isso trouxe de aprendizado. E é engraçado que assim, fui tardando o meu planejamento de vir para Portugal. Né? Porque o plano de Portugal, é que nem eu falei para você no começo, eu tirei minha cidadania há mais 5 anos. Então eu falei, mas eu tirei a cidadania com qual propósito? Eu vou para Portugal. E já estava no teu pensamento, no projeto futuro de vir para Portugal. Os negócios, né? E a vida foi conduzindo de forma diferente, porque o primeiro momento foi que eu ia vir para cá, fui para os Estados Unidos. Uhum. Aí depois a ex-mulher não topava vir para Portugal porque tinha os negócios dela, que ela também é empresária, também empreendedora junto comigo na época. Então não casava, né? E aí eu sempre mantendo contato com o pessoal aqui em Portugal. E aí quando eu casei novamente, tem uma história engraçada, as pessoas dão risada, uma vez eu falei isso numa palestra, né? Eu recém-casado, estava sentado na praia com a minha mulher, né? Aí eu acho que do nada, eu falei assim para ela, se eu morar, o que você acha? Se eu for para Portugal, você vai comigo? Aí eu brinco que ela não esperou 5 segundos. Ela é paulista também? Ela é paulista também. Ela não esperou 5 segundos. Ela, não. Eu olhei para casa e falei, mas você casar comigo, como você não vai para Portugal? Eu estou tentando ir para Portugal faz tempo já. E aí acabou assim, eu dou risada nisso porque a gente acabou fazendo uma viagem, que eu te falei, meu casamento foi em agosto, estou 2 anos casado, agosto desse ano fez 2 anos, e aí era eleição em outubro, né? A gente conhecia muita gente de eleição, falou, não vamos conseguir viajar no final do ano, depois a gente acabou viajando virada do ano, a gente fez um cruzeiro, e quando voltou, bom, resumindo, ela programou essa viagem de lua de mel com muito tempo de antecedência. E a gente fez uma viagem turística, né? Que nós fomos para a França, fomos para a Bélgica, fomos para a Holanda, para o UK, para Londres. E aí eu, aproveitando essa lua de mel, eu encomendei um estudo de mercado em Portugal, há muito tempo atrás, na área da saúde. Olha. Né? Eu queria entender a área de saúde em Portugal e principalmente na área de tecnologia, de telemedicina, que é uma área que eu aposto muito. E aí eu falei para ela assim, só que é o seguinte, só que a gente não vai pegar a passagem aérea de UK e voltar, essa nós vamos perder. Nós vamos para Portugal. Mas o que você vai fazer lá? Já estava tudo preparado. Eu falei assim, não, já vai montar a empresa, nós vamos estabelecer a questão fiscal e vamos ver o estudo de mercado. E aí olha só como Deus escreve certo por linhas certas, né? Eu falo que o mundo lá fora fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve por linhas certas. É que a gente não sabe o propósito de Deus nas nossas vidas. É por isso que fala a palavra, você tem que confiar. Verdade. Aí viemos para cá para ver o estudo, Morival, ia voltar para o Brasil. A minha esposa, ela é mestre em marketing. Tem uma agência de marketing no Brasil. E aí, o que apareceu? Eu vim aqui falar de saúde e a pessoa que me apresentou o estudo de mercado, né, me apresentou um projeto em que área? De publicidade. Tem essa publicidade de investimento, não sei o quê, startup. Agradou primeiro quem? Aquela que tinha... Não, mas é engraçado. Olha só que interessante, né? Agradou os ouvidos dela, que ela tinha resistência. Uhum. E eu sendo um cara o empreendedorismo, eu acabo investindo em várias áreas, né? Quer dizer, você acaba sendo investidor de alguns outros segmentos. Apesar de você ter, né, a tua carreira
vamos dizer voltada assim, para a saúde, privada, mas pública. Isso você não deixa fechado para também investir em outras áreas. Você é empreendedor, tem visão, tá aí para investir. E o laço de ligação que tinha é que, como eu queria trabalhar a questão da saúde, mais voltada à tecnologia, me apresentaram um projeto de publicidade e tecnologia. Aí o que nós fizemos? A gente olhou esse projeto, fiz um investimento de comprar uns equipamentos, que aqui chama MUP. O MUP é a sigla de Mobiliário Urbano de Publicidade Interna, que nada mais é do que os ecrãs, né, que são os aparelhos de publicidade. Aí comprei, fiz um investimento de um grande número de MUPs nesses equipamentos, e aí para se vender a publicidade para potenciais anunciantes para poder estar dentro daquele MUP. E também anunciantes que não quer ter ninguém no MUP dele, que não seja a informação dele, então ele arrenda só para ele. Então tem microempresários, comerciantes, dono de restaurantes na área de restauração, ou de cabeleireiro, que ele fala, não, eu não quero ter propaganda de ninguém. Então ele faz o arrendamento do MUP só para ele. E tem pessoas que falam o seguinte, não, coloca o MUP aqui, você põe a minha propaganda de graça em alguns lugares e eu deixo você fazer propaganda. Que é essa empresa aqui, né? Que é o FBI Media, né? Que é a sigla de Fast Believer, né? Innovation, né? E aí a empresa, a gente entrou nesse segmento de tecnologia e inovação aqui. Essa empresa foi fundada em meados de agosto, setembro já do ano passado. A empresa já tá com mais de um ano aí de fundação. Nós montamos ela, toda a estrutura em Covilhã, buscando as leis de fundo de investimento europeu, que essa é uma coisa que as pessoas não conhecem, quem está de fora não conhece. Portugal, a Europa como um todo, tem muitos fundos de investimento com contrapartida, ou até a fundo perdido, que você tem que entender, dando oportunidade para os microempresários, para startups, para alguns segmentos nesse sentido. Montamos lá e automaticamente, quando eu vim para cá, eu estava no hotel, montei a empresa e eu falei assim, bom, dentro da minha gestão, os negócios no Brasil estão andando sozinho. Então eu consigo tocar os negócios por aqui, não é nem pelo computador. Acompanha pelo celular mesmo. Aquela história de ter pessoas de confiança, leais e incompetentes. Então, eu falo que a máxima do empresário, fala, como é que é a tua rotina, né? Eu falo, a rotina empresarial. Primeira coisa, eu vejo a vida financeira da empresa. Segundo, eu debato os problemas jurídicos da empresa, porque acaba sendo a minha formação, né? O que você tem de problema, debate em cima disso. Terceiro, eu preciso blindar o faturamento que eu tenho. Quem são meus clientes que eu preciso dar prioridade. E depois, se você não vender, você não vai oxigenar sua carteira e você não vai crescer. Então, tudo isso eu divido em equipes e toco daqui. E o Brasil andava sozinho. É interessante você falar isso, me desculpa aí, me permita te cortar, que eu lembrei aqui de um grande líder, que eu não lembro agora o nome dele, mas uma vez assistindo a palestra, ele era membro da ADONEP. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, né? Eu creio que você deve conhecer lá no Brasil. Sim. E ele morreu num acidente de avião. E uma vez ele falando, né, dos filhos dele, que também ajudava na empresa e tudo, e ele falando das empresas dele, que ele estava ausente, viajava o mundo inteiro dando palestra, mas ele falou uma coisa que foi interessante, que o verdadeiro líder é aquele que lidera sem ter a sua presença no local. E hoje você está sendo um líder das empresas lá no Brasil sem ter a necessidade de você estar lá, porque você treinou pessoas e você tem pessoas escolhidas e capacitadas e com caráter, lealdade para levar adiante. Existe fases, né? Existe fases. Eu falo que assim, teve a fase que eu tinha que estar na operação. Né? Então tem a fase que você faz a gestão da operação e você tem que estar como diretor executivo. Tem a fase que você é o CEO. E tem a fase que você está no conselho. Né? Quer dizer, então hoje, por exemplo, eu consigo estar na gestão do negócio. Eu não preciso estar presencialmente dentro dos meus negócios. Né? Quer dizer, aquele ditado antigo, né? Quer dizer, para o gado engordar tem que ser o olhar do dono. Eu falo o seguinte, quem tem essa visão antiga nunca vai ter uma boiada. Você vai continuar sempre com gado. Verdade. Né? Então você tem que entender que para você multiplicar, você tem que confiar em pessoas e trazer pessoas com capital intelectual, você tem que ter pessoas leais. Agora, vamos abrir um parênteses. Não gere expectativa no ser humano. Não gere. Porque você vai ter muitas decepções. Né? Quer dizer, se você vê de novo olhar para a Bíblia, Jesus Cristo pregou o quê? Amor, tolerância, perdão. Porque dentro dos meus negócios que eu tive ao longo desses 24 anos, em termos de concorrente do meu negócio, ex-funcionário ou ex-parceiros ou amigos, eu acho que o cara fala assim, se esse cara aí que... nunca a pessoa vai te valorizar, né? A pessoa tem inveja de você. Se esse cara faz, eu também faço. Orivaldo, eu acho que eu criei mais de 12, 13 concorrentes para mim mesmo. Desses 12, 13, 2 são meus amigos. O restante se tornou inimigo. Agora, não eu deles, eles de mim. O cara sai do teu negócio, monta uma coisa para poder te... Então, o que eu quero dizer? Você vai ter traições, né?
Judas não beijou Jesus e depois não entregou? Então, de novo, eu falo que o segredo do sucesso está na Bíblia. A Bíblia mostra tudo o que pode acontecer. Sim. Fala que que você vai ter provação, fala que você vai ter traição, fala que você não pode gerar expectativa nas pessoas, fala que a inveja é pior que macumbaria e qualquer tipo de feitiçaria. Cara, olha quantos códigos de segredo não está lá. E você falando sobre Jesus, que ele ensinava e ele mesmo se colocou como exemplo. Como exemplo. Ou seja, você vai ter frustrações, vai ter pessoas que vão te trair, mas segue o percurso. No mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. E existe a regra de Pareto, né? Eu falo que é 80-20. Pode ser 80-20 direto ou indireto. Pô, como assim? 20% das pessoas são as pessoas leais e comprometidas. Então valoriza o que tem que valorizar. Aquelas pessoas que não vão querer ficar contigo, ok. Agora, é que nem dizia o Winston Churchill. Cara, se você não tem inimigo, alguma coisa está errada. Porque quanto você mais cresce, quanto mais você está aqui em cima, é normal ter inimigo. Agora, o que vai balizar você entender quem está certo, que se está falando de você? Vai balizar a regra de Pareto. Espera aí, 80% das pessoas são meus amigos, 20% são os inimigos. Tá certo, é normal ter inimigo. O inimigo é bom, o inimigo te tira da zona de conforto, ele te provoca, ele te cria... Só que o teu grande desafio é você não ter mágoa, né? Eu brinco, não guarde mágoas, guarde nomes. Está bem consigo guarde mesmo. Nomes. Eu não sou obrigado a sentar na mesa com quem me traiu. Você não tem obrigação de dar acesso. Mas não significa que eu não vou perdoar. Até porque se você não perdoar, esse rancor é ruim para você mesmo. Verdade. Então você aprende ao longo da vida também. A vida empresarial também ela fala muito disso. Você não pode gerar uma expectativa para você se frustrar a toda hora. Dê alguma coisa, ajude as pessoas sem você criar essa expectativa. Quer dizer, tem muitas pessoas que não vão ser gratas, mas não é por causa disso que você não vai ajudar. Você não pode parar, tem que continuar então, a trajetória. Então eu acho que dentro dessa trajetória, hoje, né, quer dizer, a gente está falando da gestão, a gestão de negócio eu consigo estar distante. E aí eu brinco que eu burlei, né, a minha esposa, porque aquele sonho de vir para Portugal que estava na gaveta, né, e logo... Vamos falar, quase um ano de casado atrás, né? Naquele momento. Uhum. Ela tinha falado não, que não vinha para Portugal quando eu estava recém-casado na praia com ela. Eu creio que agora, como você fez a pergunta se queria vir para Portugal, ela falou que não. Eu acho que se você fazer a pergunta agora dizer que você quer ir voltar para o Brasil, eu acho que ela vai dizer que não, tá? Agora ela fala o inverso. E eu falo que tudo, olha só como as coisas, nada é por acaso, né? Porque ela tinha uma certa resistência desse meu plano de vir para Portugal, que não é recente, existe há muitos anos. Eu vim para cá para olhar o mercado de saúde, principalmente de tecnologia, e me apresenta um projeto de marketing e publicidade voltado à tecnologia. E aí, dentro desse projeto, me atraiu por ser startup, ter um incentivo de lei de fundo de investimento. Vou abrir um parênteses que a gente acabou não utilizando, mas existe esses acessos. E eu fiz o primeiro investimento. Fiz investimento aonde? Onde agradou o coração dela, que era o marketing. E olha que impressionante uma reflexão que eu não tinha feito, Morival. Estou fazendo com você agora aqui. Lá em 2006, era para mim assumir a diretoria de vendas da Santa Amália. Quando meu contrato estava lá, diretor de vendas. Quando eu sentei na cadeira e eu comecei a vender, o Dr. Walter sentou comigo e falou o seguinte para mim, o negócio é o seguinte, eu vou mandar embora a gente de marketing, você assume a diretoria interinamente. Então você fica diretor de vendas e marketing. Que não era a tua área. E aí, o meu cartão virou diretor corporativo de vendas e marketing, né? Eu falo que isso é como eu estava, sempre fui vendedor. Mas o que eu quero dizer? Lá em 2006, eu comecei a se relacionar com as agências, com os meios de publicidade. Então, olha que impressionante. E agora, 2 anos eu estou casado com uma marqueteira. E eu vim fazer o que em Portugal? Uma empresa ligada à área de marketing e publicidade, principalmente na questão de tecnologia, inovação e publicidade. Olha então, é o que eu falei para você agora, tudo é uma preparação. Porque para nós, 2006 para 2024, nós estamos falando de 18 anos. 18 anos. Uhum. 18 anos para nós é muita coisa, para Deus isso não é nada. Então, aquela preparação lá de trás tem a ver hoje, olha que impressionante. E quando eu olho para a minha vida foi uma mudança de ciclo nos últimos anos. Né? Porque assim, eu tive... Olha quantos ciclos foram fechando e foram se preparando. Que aí quando hoje o que eu quero o que eu penso de Portugal. Fui empresário, cresci, fui executivo. De executivo, voltei a ser empresário, quebrei e reergui. Político. Fui político, partido político, prestei serviço para a área pública.
Quer dizer, e quando venho para cá, para Portugal, ver a questão de saúde, que é um pouco essa história toda, eu entro na publicidade e hoje eu não faço nada de saúde aqui em Portugal. Toco os meus negócios à distância que estão no Brasil, faço a gestão de negócio e hoje, a mudança de ciclo, me divorciei, estou num casamento novo, estou num país novo, com a minha residência fixa, o nosso maior patrimônio, né, quer dizer, eu falo, é o nosso relacionamento. Quando eu olho um ano de Portugal, que eu fiz mais de um ano de Portugal, cheguei aqui em meados de julho, então nós estamos falando aí de 1 ano e 4 meses. Essa parte que você fala que chegou em meados de julho, você já veio para morar ou foi a tua passada aqui, que estava voltando da trip turística que você fez na Europa? Saindo da trip turística, vim para cá para ver o estudo de mercado, montar a empresa e se solidificar. Aí naquele momento eu falei, bom, nós vamos já agora aproveitar e ficar. Você já ficou, então? E aí surgiu de ficar. Só aqui. Foi no Brasil e já voltou direto. Eu achei que a startup ia dar menos trabalho das empresas no Brasil, mas é aquela fase que você tem que estar dentro da operação. Né? E aí eu falei, nossa, olha uma coisa. E aí, como a esposa se agradou, foi o gatilho de eu falar, não, nós vamos morar em Portugal. Né? Estacionou aqui. Fizemos o arrendamento, né? Que é o aluguel do Brasil, arrendamos lá nosso primeiro imóvel, montamos, estamos já com 3 empresas montadas aqui em Portugal. Né? Quer dizer, tem o FBI Media, que é a empresa de publicidade e tecnologia, tem a DZ Studios, que é a agência de marketing, quer dizer, a minha esposa já tem os clientes dela que ela atende aqui na área de marketing, nós já temos os clientes do FBI Media, que é a empresa que eu estou à frente. Agora, minha esposa entrou agora como investidora, ela ia ser só investidora, mas ela adora isso. Ela entrou agora no segmento de pet shop. E em breve ela vai estar aqui também, né, Daniela? Em breve ela vai sentar na mesa aqui e compartilhar com a gente. A Daniela ela é formada em administração, ela fez um mestrado dela em marketing pela ESPN, a maior escola de propaganda e marketing da América Latina. Então, assim, tem uma formação incrível. E Portugal é um país das oportunidades. Né? Quer dizer, então, assim, eu acho que Portugal, quando eu olho um ano de Portugal... Pô, quanta coisa eu fiz. Um amigo meu falou assim, Edson, em um ano você fez coisas mais que pessoas que estão aqui 5 anos. Pô, a gente veio, estabeleceu empresa, fez investimento, contratou funcionário, né? A gente recolhe para a Segurança Social de Portugal. Fazendo o que você não fazia lá, dando palestra, compartilhando conhecimento. Dando palestra. Não, e o mais incrível, a mudança de ciclo, Morival, é a questão também da qualidade de vida. Sim. Né? Se você olhar há 3 anos atrás... Eu estava com meu triglicérides alto, meu colesterol alto, eu tinha hipotireoidismo, falo que não some, mas o meu então foi milagre, então saiu. Quer dizer, eu tinha hipotireoidismo, tomava Sintroid todo dia, não conseguia dormir direito, tinha 14, 16 quilos mais. Hoje, eu vou no ginásio, né, que é a nossa academia do Brasil, vou ao ginásio quase todos os dias. Eu tomo café da manhã com a minha esposa, a gente tenta se encontrar para almoçar junto, a gente janta junto, a gente tem uma qualidade de vida aos finais de semana. Portugal é a porta de entrada para a Europa, né? Quer dizer, as pessoas do Brasil não entendem muito isso, né? Falam assim, o cara agora tá na Espanha, agora tá na França, tô ostentando. Eu falo, meu Deus do céu. Vai de carro, né? Aqui você vai de carro. Vai de trem, vai de ônibus. Aqui, se você olhar uma passagem aérea agora, meu filho tá aí, meu filho queria viajar agora, ele viajou para a Itália um pouco tempo atrás, foi para Milão. Passagem de volta de 80 euros. Quer dizer, 100 euros você vai para Paris absurdo. E volta. Então, assim, é uma qualidade de vida que no Brasil, eu saía da minha casa e ia para casa de praia. Saía da minha casa e ia para casa de praia. Aqui é a porta de entrada da Europa. Então, assim, você consegue conhecer a Europa como um todo. É 1 hora, 2 horas de avião, ou você vai de carro. Daqui para Madrid é 5 horas. Não, aqui... Então, a qualidade de vida que a Europa me trouxe com a porta de entrada de Portugal é muito grande. Então, não é só a oportunidade do empreendedorismo. É questão de saúde física e mental. Saúde física e mental. Então, acho que assim, se você perguntar para mim, hoje, o meu maior lema hoje, minha máxima, para mim, eu tenho que estar bem de mente, corpo e alma. Mente, corpo e alma. Tem que estar bem. Porque valeu muito a pena lá atrás? Valeu. Agora, o que é sucesso? Sucesso é sacrifício, sucesso é dor. Eu chegava a dormir 4, 5 horas por noite. Eu pegava um avião 11 horas da noite, em Campinas, para ir, por exemplo, a Paraíba, chegar 2, 3 horas da manhã, sendo que no dia seguinte eu tinha reunião lá em João Pessoa, às 8, às 9. E às vezes no próprio avião você tinha que estar elaborando reuniões e tudo. Aí eu fazia, como a gente tinha estruturas empresariais nesses estados, era o dia inteiro de agenda. Para otimizar a agenda, eu pegava um voo na mesma virada da madrugada,
2, 3 da manhã para chegar às 6 da manhã em Guarulhos. Aí eu dormia, eu falava que eu não ia jantar com ninguém, surgia jantar de negócio, resumindo, eu cochilava 3 horas, pegava o avião e voltava, vinha dormir no avião. O motorista me pegava e dormia no carro. Saía segunda, voltava sexta. Então, você começa a entender um pouco, Morival, a questão do sucesso, ela também é perigosa. Porque você começa a perder um pouco a tua essência. Chegou um determinado momento da minha vida, eu falo que o meu filho mais velho nasceu pobre, o do meio nasceu na classe média e o mais novo nasceu rico. São fases diferentes. Né? Quando eu olho, por exemplo, quando eu olhei para o meu filho o mais velho, eu ia fazer Kung Fu com ele, a gente ia para aula de luta junto, comia um lanche, um hambúrguer na padaria depois da aula do Kung Fu, conseguia estar mais presente. O segundo filho, eu estava muito presente na questão do automobilismo, mas eu não estava em casa em dia de semana, então as corridas eram nos finais de semana. O mais novo, quando eu me deparei, eu falei, pô, peraí, é o meu segurança que leva ele para a escola, que busca na escola, eu não fui em nenhuma reunião de pais. Cheguei a faltar num evento do Dia dos Pais, por causa de agendas profissionais, aquilo me mexia muito comigo. Eu tinha um sonho de ter um cachorro, de ter um pastor alemão. Eu não tinha condição financeira de pagar o pastor alemão. Aí a hora que eu me atentei, eu falei, pô, eu tenho o pastor alemão, mas é meu funcionário que tem que levar ele passear. Você não curte ele. Eu queria ter um Fusca, eu queria ter uma moto, mas se os meus funcionários não ligar o Fusca à moto, o dia que eu quero andar não vai ligar por falta de ligar. Parado. Então eu falei, tá errado. Tá errado. Então, assim, Portugal também me trouxe essa qualidade de vida do bem-estar. E a Europa é muito interessante, porque a Europa como um todo, ela não está preocupada se você está num carro que vale 200 mil euros, se você está num carro que vale 20 ou que vale 2. O europeu é diferente. Verdade. O europeu é diferente. É uma cultura totalmente diferente. É uma cultura diferente. O Brasil, você é o que você ostenta. É muito ruim isso. A Europa, não. Você não precisa ostentar pelo que você é. A cultura europeia é viajar, conhecer países, conhecer pessoas, ter a tua vida estável. Aqui começa, a vida começa aqui às 9 horas da manhã. Em São Paulo começa às 7. É porque aqui as pessoas vivem a realidade. Infelizmente, lá no Brasil, o pessoal tem a mania de ostentar até, às vezes, uma vida que não é dele. Agora, uma vida de aparência, agora, o que eu costumo dizer, as pessoas falam assim, poxa vida, mas você fala do Brasil, eu sou um cara extremamente patriota. Eu sou um cara nacionalista. Eu entrei na política para tentar fazer a diferença. Então, eu amo meu país. Infelizmente, hoje, o sistema político, o sistema judiciário, o sistema econômico, financeiro, o desemprego, a criminalidade é lamentável. Mas não sou aquele cara que vou nunca falar mal do país. Agora, como disse Fernando Pessoa, né? Quer dizer, a minha pátria é a língua portuguesa. A minha pátria é a língua portuguesa. Eu falo que hoje a minha pátria é a língua portuguesa. Minha nação hoje é morar em Portugal. Meu país de origem é o Brasil. Olha aí, você está ouvindo isso de um cara que está aqui há 1 ano e meio, viu? Só para você ter ideia, né? Eu estou há 2 anos, só uns meses à frente, e eu tenho esse mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Eu sou um cara apaixonado pelo meu Brasil, pelas pessoas, pela comida, pela cultura, pelo clima. O Brasil, ele é perfeito. Eu viajei aí uns 4 continentes. Eu morei na Ásia, eu tive agora a oportunidade de conhecer a África, agora vivendo aqui na Europa. E a minha vida toda foi no Brasil. O Brasil é maravilhoso, mas infelizmente eu falo, eu não fui embora do Brasil, eu fui tirado do Brasil. Verdade. Por virtude de tudo isso, a violência, a corrupção, e isso nos deixa triste, porque a gente tem a família, tá lá, tem amigos, tem a nossa história. Então, eu amo muito o Brasil, mas infelizmente eu falo infelizmente mesmo. Eu falo que hoje a minha casa é Portugal. Verdade. Hoje o Brasil, eu posso falar isso com propriedade também, porque assim, eu conheço mais de 25 países. Morei nos Estados Unidos, hoje moro aqui em Portugal. E as pessoas do Brasil é diferente. Não existe praias tão lindas como do Brasil. Não existe comida melhor que a do Brasil. Tem. Então, assim, a gente sente falta? Sente. Mas as belezas são diferentes. As pessoas falam muito assim, eu escuto muito falar isso, né? Assim, mas o português, não sei o que lá, tem português que tem isso, que aquilo. Eu falo, gente, os portugueses, até porque eu sou neto de português, acho que eu já estou acostumado com isso, eles são extremamente acolhedores. Se você cair na confiança do português, o que as pessoas têm que entender de Portugal, que Portugal é um país sério, a Europa é um país sério. Então, ou seja, eles confiam em você não pode errar. Se você errar, você está fora desse processo. Né? Quer dizer, você está na autoestrada aqui, que é a nossa estrada no Brasil.
Se você vai entrar para a direita, você percebe que o português ele já está na direita. Ele pega a fila bem antes. Bem antes. Não é o brasileiro que vai lá furar a entrada da fila. Chega lá no final e agora tudo isso é a questão do quê? Da cultura. Né? Quer dizer, no Brasil, eu não tinha, por exemplo, a consciência da reciclagem de lixo. Isso aqui hoje é na osmose. Você abre o lixo, está lá o amarelo, o azulzinho. Tudo dividido, tudo separado. Então, o que eu quero dizer? Tudo é cultura e tudo é questão da educação. Então, assim, Portugal é um país das oportunidades, um país do desafio. Eu acho que o grande desafio do empresário que quer vir para cá, para o empreendedor que quer vir para cá, é a falta de conhecimento. Sim. Né? Tem muita gente que vem para aqui sem fazer uma pesquisa antes. Quer ver um exemplo, Morivaldo, que é muito engraçado? Até assim, eu falo que é os perrengues do imigrante. Eu montei a empresa aqui, a esposa, eu tinha alocado o apartamento e a esposa foi para o Brasil para fechar a nossa casa, saía só fazer a mudança, a gente já estava aqui morando aqui. E quando eu fiz o contrato de arrendamento do meu imóvel, o cara falou assim para mim, olha, Edson, tem que passar a conta de energia depois para o teu nome. Tá, eu vou cancelar a conta, então você tem que passar para o teu nome. Eu falei, tá bom. Aí, como o imóvel estava em nome da empresa, eu fiz o arrendamento da empresa, até porque são por questões fiscais, para gerar despesa e etc. E aí eu falei, tá bom. E a conta de energia eu coloquei no meu nome. Tá lá, belo. Ainda bem que a minha esposa não estava em casa. Eu estava em casa, daqui a pouco apagou tudo que é luz. Pum, caiu tudo. Aí na minha cabeça eu falei assim, acho que é o quadro disjuntor, né? Aí fui no quadro disjuntor e nada. Liguei pro zelador, tá com luz no prédio? Tá. Falei, então acho que é um quadro disjuntor. Aí ele foi lá, tentou ver. Ele, seu Edson, vamos ligar para a Endesa. Tá bom, liguei. Não, seu contrato foi cancelado. Falei, como o contrato foi cancelado? Mas você tem que restabelecer a energia agora? Não, agora não, mas você tem que vir aqui no atendimento. Falei, tá bom. Falei, tô de banho tomado. Falei, vou dormir. Fui na Endesa. Chegou na Endesa, a pessoa falou assim para mim, que é a empresa de energia elétrica. Ela falou assim para mim, olha, mas foi cancelado? Eu falei, tá bom, então vou fazer o nome da empresa. Por que foi cancelado? Porque tinha que ser nome da empresa e você fez o contrato físico. Pô, mas vocês nem me avisaram? Aí também foi culpa minha, né? Não, a gente tentou ligar. Aí é muita ligação, você que tem 2 celulares, né? Aí muita ligação, um número que eu não conheço, dificilmente eu atendo. Aí eu falei, não, eu acho que eu não atendi. Né? Aí cortaram a energia. Eu falei, então vamos fazer. Aí ela pegou o certificado permanente, que é como se fosse o contrato social do Brasil, mas você não assina pela empresa. Eu falei, sua mulher. Aí, não é mulher, olha só que interessante. Eu falo que é o perrengue do imigrante. Eu falei assim, não, mas eu sou o dono. Eu falei para o atendente. Você viu aí, dono da empresa, eu sou o dono da empresa. Não, mas você não é o gerente. No Brasil, o gerente é como se fosse aquela procuração para receber suas coisas. Né? Eu falei assim para ele, não, mas eu não sou o gerente, mas eu sou o dono. Não, mas é o gerente que assina. Eu falei, quer dizer, eu brinquei com ela. O dono não tem moral nenhuma. Aí eu falei, pai, então eu sou a rainha da Inglaterra, quer dizer, então eu só estou aqui figurante, né? Aí ela deu risada, né? Aí, mas o que eu quero dizer? Olha, eu com tanta formação com aprendizado, eu não sabia que o gerente mandava mais do que você. E aí eu não quero entrar em mérito se a pessoa foi leviana, mal intencionada no passado, enfim. Eu não tive uma orientação quando eu abri a empresa de falar, olha, quem vai ser o gerente? O cara que estava comigo na época, não, tudo bem, vou colocar ele de gerente, põe ele de gerente. Porque ele está comigo no projeto, coisa e tal. Eu dei empresa na mão do cara sem saber. Então, assim, você deu uma autoridade, o cara tem uma autoridade que você não sabia. Então, assim, o maior desafio que eu vejo hoje para os empresários brasileiros, eles têm que vir para cá muito bem orientados. Sim. Buscar um bom contabilista, né, que é o tal do contador, entender que quem abre empresa é o tal do solicitador que não tem no Brasil. Toda essa nomenclatura é nova quando você chega aqui. As burocracias aqui, né? É bem... Tirar o tal do NIF. O que é o NIF? É o tal do CPF. Como é que tira o NIF? Você tem que ter a segurança social, Então, assim, quando eu vim para cá, eu passei por uma fase burocrática que eu não estava acostumada. O meu cartão cidadão, que era antigo... Tem que ter a tua morada fiscal mudada. O meu cartão cidadão estava no endereço do Brasil, fui fazer um cartão cidadão novo. Ou seja, fui estabelecer minha vida em Portugal, documentalmente falando. Uhum. E muitas vezes a pessoa que quer investir, quer montar empresa, aqui é fácil você abrir empresa. Você abre empresa aqui, em 2, 3 dias aparece, né, a empresa aberta. Só que o empresário não conhece a legislação. Né? Quer dizer, você faz um contrato de trabalho de Brasil, a nomenclatura dos contratos de trabalho do Brasil é diferente de Portugal. Você tem que entender a legislação. O empresário brasileiro, na minha cabeça, quando eu comecei a minha empresa, o salário aqui é até o 5º dia útil. Aí você vai entender que aqui não é até o 5º dia útil. Aqui não pode deixar fechar o mês. Lá é obrigado você pagar o benefício do vale transporte e refeição. Aqui não é obrigatório. Quer dizer, então você começa... Aqui, se a empresa tem muito lucro, você vai pagar muito imposto. Então, por isso que você gera muita despesa.
Então, as minhas empresas no Brasil, por exemplo, eu tinha meu Prolabore de sócio e no final do ano, por ser lucro presumido, eu sempre faço a retirada de lucro isento, sempre no teto. Aqui não, aqui você tem que tomar cuidado. Não é assim que... Então, o que eu quero dizer? O empresário que quer vir para cá, poxa, busca um bom contador, busca um bom advogado, busca um bom solicitador, pega o empresário que já está aqui, entende quem está aqui, porque muitas pessoas se frustram porque começa a bater cabeça no básico e vai falar o quê? Ah, Portugal é burocratizado, as coisas não funcionam. Não, você tem que fazer o certo, você tem que ter conhecimento. Agora, em termos de empreendimento, pô, o setor turístico e a cadeia que está em volta do turismo tem muita oportunidade. Gigantesca. A área de tecnologia e inovação de oportunidade é gigantesca. Falando não de uma forma pejorativa, mas Portugal está muito atrasado em várias áreas de tecnologia e inovação. Por exemplo, a publicidade digital, Sim. em cima disso. Então, você tem muitas oportunidades nesse segmento. E os brasileiros estão surfando aí agora. O mercado de construção civil está extremamente aquecido. Né? Quando você mostra que você tem seriedade, aqui você toma dinheiro do banco emprestado a 2% ao ano. Isso não existe no Brasil. Não tem. Quer dizer, então, eu brinco, se você criar uma vida financeira, você pega dinheiro emprestado ao banco a 2% e investe na XP no Brasil para você ganhar uma métrica de 10, 12, 8%, vai 7, 8% ao ano. Se você fizer um investimento moderado no Brasil, você ganha 12% ao ano. Você pega 2 aqui e ganha 12 lá. Você ganha no spread. Então, ou seja, quando você começa a viver a vida europeia e começa a entender o que é essa vida europeia, para a economia girar, ela te incentiva a fazer crédito. Então, se você entender essas oportunidades, é o mercado das oportunidades. Agora, é fácil? Não, não é fácil. É o que eu falei no começo, sucesso é dor. Então, tudo que você vai querer ter sucesso vai ter dor, né? Mas hoje, assim, em um ano, a gente fez muita coisa, Morival. Em um ano, montou empresa, funcionário, casa, estabeleci minha vida fixa. Eu entrei em Rotary no Brasil em 2002. Aqui eu procurei o Rotary novamente, porque assim, sempre tive uma paixão muito grande pelo Rotary. Quer dizer, é engraçado, você pega o Rotary de Portugal, por exemplo, olha que interessante a estatística. 46% dos membros de Rotary em Portugal é acima de 70 anos. São os mais idosos mesmo. Aí você fala, caramba, cara. Tipo assim, se você não colocar gente nova, daqui a pouco isso aqui vai acabar. Ao invés de crescer. Então, o que eu quero dizer? Só que ao mesmo tempo, por exemplo, o Rotary que eu frequento aqui, que eu estou tomando posse do Rotary agora, que já frequento já faz algum tempo, o Rotary aqui, por exemplo, eu sou praticamente o segundo brasileiro. Tem um que mora há 20 e poucos anos que está lá, que já foi governador do Rotary, e eu sou o segundo brasileiro. Eu iniciei na ordem maçônica no Brasil em 2004. Eu integrei a maçonaria portuguesa. As pessoas têm muito assim, receio de falar que é maçonaria. Você até abrindo parênteses, cara, não é religião, não é seita. A maçonaria fala que é uma faculdade da vida, uma associação iniciática, filosófica, progressista, desenvolvicista, teve presente na história do mundo, Revolução Francesa, Industrial, do Brasil, Proclamação da República, Independência Mineira, Inconfidência Mineira. Então, assim, a maçonaria, resumindo, é o homem que quer ser o melhor homem todos os dias. Não é questão de secreta, é questão de discreta. Né? Simplesmente você tem a questão de simbologia e a questão de rituais que não tem nada a ver com religião. Por isso que lá dentro você tem várias pessoas de vários credos, você não aceita só o fanatismo, e a gente chama e Deus quem quer, o grande arquiteto do universo. Pô, entrei na maçonaria, faço parte de grupos de relacionamento, tô no processo, já participando do BNI, que é um grupo de network muito grande. Pô, tem o Business Network da Albani, confrarias, tem confraria que a gente se reúne de empresário a cada 15 dias. É a confraria dos brasileiros, a confraria dos portugueses. Essa qualidade de vida eu já não tinha há muito tempo no Brasil. E uma coisa que você não falou aí, que é uma, talvez, da mais importante. Voltei para a igreja. Também. Que é a questão, sabe de quê? O livro. O livro. E estou tirando da gaveta, né? Quer dizer, estou tirando da gaveta do projeto, porque assim... Esse projeto já tem aí pelo menos sem brincadeira, tem quase uns 10 anos. Eu não vou saber me recordar, mas para você ter uma ideia, a ideia do livro, o título do livro que eu quero escrever, ele já existe. Uhum. Eu brinco que é um plágio da campanha política do Barack Obama. Olha só quantos anos atrás. Porque a campanha do Barack Obama é sim, eu posso. Né? Você tem que ter cuidado, você está falando já, para depois alguém não pegar e publicar isso. Não tem problema. Da mesma forma que criaram um monte de concorrente embaixo de mim, não tem problema, a informação está aí. Eu falo que a bênção não está nos lugares, não está nas coisas, a bênção está na pessoa. Ou seja, você já tem o nome do projeto. Sim. Claro, o conteúdo é você.
que é todo o teu contexto histórico de conhecimento e prática, na verdade. Sim. Só falta agora só colocar e publicar. A árvore já plantei, filho já fiz, já sou vô, tenho uma netinha de 2 anos. Você é vô? Sou vô, tenho netinha de 2 anos, a Chiarinha. Então, assim, eu falo... E outra, né? Pretendo ser pai novamente, porque é justo. A minha esposa não tem filha, mais nova. Minha esposa tem 14 anos mais nova do que eu. Eu falei que a gente tem que se organizar agora, vamos só estabilizar e adoro ser pai. E o que está faltando é escrever um livro. Até porque o meu avô, assim... Eu sempre quis vir para Portugal e tive Portugal em mente por causa do meu avô, porque é português, né? Aquele português bem raiz mesmo, lá do norte, né? De Viseu. E assim, é engraçado, porque fala mudança de ciclos, né? Eu vim para o Brasil e meu avô faleceu faz cerca de 3 meses, né? Mas eu falo que faleceu de idade, com 102 anos de idade. Ah, né? Então, faz parte da vida. Mas você vê a tempo de conviver com ele ainda, né? Muito. Não, ele já estava no Brasil, né? Já tinha voltado para o Brasil. Mas eu vim para cá, eu falava para ele que eu ia cumprir o legado dele aqui. Dá continuidade, na verdade. E aí, quando eu falei para ele, vô, agora eu estou em Portugal. Sempre falo para a família que eu ia para Portugal. Né? E aí minha família dos portugueses, não, se você for, nós vamos. Né? Quer dizer... Mas você chegou a encontrar alguém da tua raiz de familiar aqui? Alguns no norte. Né? Mas assim, não tem muita convivência. Sim, né? Sim. Aí eu brinco, fui lá conhecer Viseu, conhecer a cidade do vô quando eu vinha. Para a grande verdade, eu rodei Portugal inteiro para decidir onde eu ia morar. Mas eu, como sou natural do Santos, sou caiçara, eu acho que a costa, né? Quer dizer, de Praia. Cascais, Carcavélo, Estoril, Oeiras, eu falei, não, vou ficar perto da praia. Né? Quer dizer, lá também é muito frio, muito parado. Né? O norte é bem frio. Nós estamos na região de Lisboa, que lembra o agito de São Paulo, mas você tem a qualidade de vida. Então, assim, eu amo estar aqui. Né? E acabei vindo para cá. E olha só, o meu avô era escritor, né? O meu avô escreveu um livro que chama Homem, né? Quer dizer, são reflexões, Homem, Macaco ou Gênio. Né? E assim, ele tinha um outro esboço do livro que assim, num futuro propício, na hora que chegar o momento ideal, eu quero ver se eu pego minha família junto todos o conteúdo, que o livro dele está pronto, o segundo livro. E ele acabou falecendo, não foi publicado. Então eu tenho também esse projeto de publicar lá na frente publicar o segundo livro dele. E foi ele que me incentivou a escrever o meu. Né? Pô, e foi uma conversa com o pastor Marcos, da IBR Cascais, que assim, para quem procura uma boa igreja, eu sempre recomendo a IBR Cascais, que fez toda a diferença na minha vida. E eu vou abrir um parênteses aqui, Morivaldo. Você fala assim, Edson, se você for ter que falar aqui em poucas palavras o segredo do sucesso, né? Eu falo para você que o segredo do fracasso, quando você cresce, é você se afastar do reino de Deus, né? Então eu cresci muito e comecei a não ter tempo para o reino de Deus. E aí você começa a conhecer pessoas erradas, você começa a se relacionar com outro meio, você começa a errar em várias situações e é onde você vai dar brecha para a tua vida desandar. Né? Então, o segredo do fracasso é você estar próximo do reino de Deus e você, ao mesmo tempo, hoje, você colocar Deus nos teus planos. Né? Quer dizer, eu falo assim, na oração você tem que pedir discernimento e estratégia, né? E pedir saúde. Porque se você tiver saúde, discernimento e estratégia que Deus te dá, você vai longe. Esse é o segredo. E o pastor Marcos, numa conversa, a gente é muito amigo, né? E o pastor Marcos também, assim, ele tem muito conteúdo também didático, além de ser um profeta, um servo de Deus. A gente conversa muito. E eu falei do projeto para ele. Né? E ele falou assim para mim, Edson, você não pode deixar ninguém desrespeitar a tua identidade. E eu falei para ele, pastor, mas você sabe que eu sempre acho que eu não estou pronto. Por quê? Quando eu acho que eu vou colocar o livro, a empresa entra em crise. Quando eu vou colocar o livro, eu me divorcio. Quando eu vou pensar em colocar o livro... Ou seja, eu acho que... Como é que eu vou fazer minha biografia? Transformar... Porque não é só a biografia, não é... Eu quero dar dica para empreendedores, principalmente os jovens e o micro, pequeno empreendedor, porque eu montei minha empresa de forma empírica, eu tive o discernimento de reinventar ela, de capacitar, de passar pela fase de profissionalização da empresa, eu fui atrás de conhecimento para minha sobrevivência e evolução, quebrei, voltei, tive resiliência, ressurgi, evoluiu, enfim. O que eu posso contribuir na vida das pessoas? Edson, você não pode achar que você não tá no momento ideal. Você tem que apresentar o teu legado. É a tua história. A tua história. É a tua história. Né? E aí eu acho que tem tudo a ver, porque aí eu vim para cá, não pensava ser palestrante, comecei a dar palestra, ser convidado, né? Quer dizer, sem levar conteúdo nenhum, falando.
E eu acho que acaba sendo um Você testemunho... fala que não levou conteúdo, no caso, é preparado. Preparado, aí, preparado. Em algum arquivo, mas, claro, você é o conteúdo. E assim, e hoje eu acho que numa conversa nossa aqui, por exemplo, quer dizer, eu acho que o conteúdo hoje é exatamente o testemunho de vida relacionado às questões técnicas de aprendizado, né? Questão de conteúdo didático, as questões técnicas, acadêmicas, o conteúdo da vivência, do que eu vivi nos meus 44 anos de idade, a experiência, né, profissional, e ela foi extremamente um sistema híbrido, né, de conhecimento. Sim. Eu acho que tudo isso soma muito hoje. Sim, e tem muita gente que precisa desse apoio. Quer dizer, então eu acho que eu quero marcar 2025, né, quer dizer, com esse projeto do livro. 2025 eu vou fazer a minha esposa fala, né, quer dizer, é um rebrand, né, quer dizer, da área de marketing, né, coisa que ela brinca. Eu vou dar uma repaginada, né, quer dizer, na questão da minha empresa nas redes sociais, porque eu nunca divulguei a minha imagem. Minhas redes sociais, elas são privadas, né? Ali a pessoa vai ver minha neta, meus filhos, minha vida. Então, minha vida profissional, a gente vai agora começar a colocar conteúdo, colocar a minha imagem. Agora vão ver aí a cara do Edson Rios nas telas aí agora. E a ideia, assim, e para ganhar dinheiro, Morivaldo, o dinheiro, ele nunca pode... Isso eu acho que é uma outra coisa que eu coloco como aprendizado da minha vida, que as pessoas elas ficam obcecadas em ganhar dinheiro, né? Uhum. Eu falo que dinheiro é energia. Se você tem dinheiro, você vai ter mais dinheiro. Você tem que ter cabeça para administrar e sempre ter aquele porto seguro. Agora, o dinheiro, quando ele se torna objetivo e não a consequência, ele não vem. O dinheiro é uma consequência. Muitas pessoas se tornam gananciosas e fazem coisa errada quando só objetivo o dinheiro. E, de novo, é bíblico, né? Você não pode amar o dinheiro. O dinheiro tem que estar embaixo dos teus pés. Né? Quer dizer, o dinheiro não pode estar... Você não pode trabalhar para o dinheiro. Não, hoje o dinheiro vai trabalhar para mim. Quer dizer, que é outra qualidade de vida aqui em Portugal que eu busco. Quer dizer, não, hoje eu quero investir em alguns segmentos para me poder ter uma renda passiva e continuar reinvestindo. É o que dizia Albert Einstein, é o tal do juros composto. Quer dizer, você tem que reinvestir, e é assim que você vai conseguir... Você também leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre também? Pai Rico, Pai Pobre, com certeza. que é um grande ensinamento sobre isso, né? Deixar o dinheiro, gerar mais dinheiro para você. E só voltando aqui a um pouco que você falou, né? Sobre a questão da construção do livro, que você falou dos problemas enfrentados, que achou que a tua história não estava ainda pronta, no momento, né? E pronta. Eu vou falar uma coisa, eu aprendi também de um pastor que falou para mim uma vez, que a história do homem só vai estar 100% pronta no dia que ele morrer. É verdade. Porque enquanto ele estiver vivo, ainda é a construção da história. É verdade. Então, você fazendo o teu livro, até esse momento, pronto, é uma parte da história, não é a tua história inteira. É uma parte, né? É uma parte da história. Então, você já vai construindo essa parte, compartilhando essa parte, que hoje... não é uma parte pequena, é uma parte gigantesca. Então, é interessante isso. Eu acho que assim, e o foco que eu quero atuar muito, né, assim, nessa geração de conteúdo, eu acho que primeiro é toda a minha experiência, minha vivência na questão do empreendedorismo, né? Uhum. Assim, a questão do empresário, principalmente para os micro e pequenos empresários. E segundo, é a questão da gestão para o resultado, né? Então, assim, eu acho que hoje Deus me preparou nos últimos quase 25 anos, né? E com as capacitações, formações que eu fui atrás, e pelo que eu vivi, né? Quer dizer, pelo que eu construí. Você constrói, você perde, você constrói, você ganha, você vai, quer dizer, ou seja, hoje eu tenho o que mostrar, né, quer dizer, nessa situação. Então, eu acho que eu consigo tecnicamente falando, né, de uma forma didática, de uma forma a questão de fatos, né, a gestão de resultado. Quer dizer, você falar de gestão de resultado. O que é a gestão de resultado? Né, quer dizer, como é que você cria essa gestão de resultado? E muitas vezes, para nós, o simples, o que é óbvio para você, pode não ser óbvio para os outros. Verdade. Né? O microempresário, você vai falar para ele, você sabe, você faz a tua gestão de resultado de que forma? Por que você não aplica o BSC? Ele olha para a tua cara, o que é BSC? Bora Scorecard, não sabe. Planejamento estratégico do Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? Quer dizer, o que é o Mar Vermelho? Que livro é esse? O que você está falando? Quer dizer, né? Quer dizer, vamos fazer os 5S no escritório. Quer dizer, vamos montar um fluxo de caixa. Vamos fazer a projeção de vendas para saber como é que você vai fechar o fluxo de caixa em dezembro de 2025. A pessoa não sabe. A pessoa de repente, ela está lá com comércio, com uma barbearia, com uma confusão patrimonial. A pessoa não tem um CRM para cadastrar cliente, faz anotação no papel. E aí a pessoa ganha dinheiro e daqui a pouco não dá certo. Porque ela se endivida, ela está endividada, está tudo misturado. Então, eu acho que são esses aprendizados da minha vivência, da minha história, que eu quero passar para frente. Só que eu não quero ter como objetivo, Morivaldo,
Hoje eu não penso, eu não vou criar mentoria, sabe? Não quero vender coach para ninguém. Não, hoje eu estou numa fase que eu estou com os meus negócios no Brasil, estou com os meus negócios em Portugal, né? Quer dizer, eu quero dedicar parte do meu tempo para esse projeto de vida, né? Quer dizer, que é a questão de fato se preparar para dar palestras, para na verdade mostrar esse conteúdo, lançar o livro com 2 objetivos. 1 ano de Portugal e 25 anos de empresário. Olha aí, né? Eu acho que é ser forte. Eu acho que é essa então, eu ideia. creio que agora quem ouvir falar sobre gestão de resultados aqui em Portugal já vai estar marcado na mente aí e poder conhecer um pouco mais aí do Edson Dias. Verdade. Que você falou sobre questão. Hoje você tem as suas redes sociais que são fechadas, que é a tua rede social de família, mas agora você vai estar abrindo uma nova página aí, ou já tem, como que é? Você é um cara que está bem assessorado porque a tua esposa... A minha esposa é do marketing, é do marketing, então... Hoje, assim, não vou nem falar das empresas como um todo, né? Que a gente tem inúmeros negócios, né? Mas a empresa que personaliza aí a figura do Edson Dias, é a EJ, Gestão Empresarial, né? Nas redes sociais vocês vão encontrar aí a EJ, Gestão Empresarial, que é a empresa de gestão de resultado. Então já tem o Instagram? Já existe o Instagram já há um bom tempo. Então repete aí. EJ, né, underline Gestão Empresarial. Boa. Né, quer dizer, e essa EJ é a que a gente vai transformar com o meu próprio nome, né, porque o EJ é a sigla de Edson Júnior, né? Quer dizer, que vai ser o Edson Dias Júnior, Gestão de Resultado. Boa. Então vai sofrer uma transformação aí para 2025 já ter uma cara nova. Né? Quer dizer, então ela já existe há algum tempo e agora vai sofrer essa transformação para poder, na verdade... eu me convenci e os amigos próximos me convenceram que eu acho que eu tenho que passar o meu testemunho, mas de forma de aprendizado, né, para as pessoas terem oportunidade. Algumas pessoas me deram a mão no passado e eu acho que é uma forma de eu dar a mão para as pessoas. Muito bom, sensacional, cara. Compartilhar conhecimento, acho que isso é uma grande riqueza, né? Verdade. E isso você fazendo, tanto na questão de compartilhar nas palestras, quanto também na questão do livro, participando de podcasts como esse. Aqui você deixou conteúdos aqui. Para quem assistir esse episódio aqui, lá do início até aqui, olha, vou falar uma coisa. É um enriquecimento de saber. Falar aqui igual uma professora minha, é um enriquecimento de saber. Porque esse cara aqui, ele compartilhou a sua experiência de vida lá no escritório com 19, 20 anos, a sua primeira falência da empresa, mas reergueu, de novo teve problema, reergueu, passou por gestão pública, digamos assim, né? Perseguição política. Perseguição política. E hoje, né, migrando aqui para Portugal e continua nessa visão de empreendedor e agora numa visão nova de compartilhar o conhecimento. Isso é sensacional. Verdade. Eu quero aqui te agradecer de coração, mas como faço sempre aqui com os nossos convidados, né, e hoje não é diferente, ainda mais com um cara com um turbilhão de informações como essa, porque um podcast aqui com o Edson tinha que ser... umas 5 horas aqui de bate-papo, né? Então a gente resumiu aqui 1 hora e pouco, né? Não dá para falar de tudo, mas eu sei que ele veio carregado de grande experiência, compartilhou uma parte aqui e talvez a gente não falou de algo que você gostaria de compartilhar agora para o final, talvez a cereja do bolo, você olhar para a câmera ali e deixar esse recado para... talvez para jovens, que você tem a tua experiência como empreendedor, começou como jovem, ou também já um empreendedor experiente que precisa de um norte aí, de uma palavra de reforço, que você já deu muitas aqui, mas para finalizar, eu deixo o microfone agora à vontade, a câmera à vontade, para você deixar essa mensagem aí. Ou seja, vou falar de novo, uma pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar para os nossos inscritos. Perfeito. Eu acho que se fosse para deixar uma mensagem, né, a mensagem ela tem que ser do coração, né? E a mensagem do coração é que as pessoas têm que aprenderem a se automotivar, né? Nunca fique esperando a motivação externa. Você vai escutar vários nãos. Quando você vai acreditar num projeto, se você não acreditar no seu projeto, ninguém vai acreditar por você. Você tem que tapar os seus ouvidos, você tem que olhar para frente e acreditar nele. Porque se Deus colocou aquele desejo no seu coração, é que é possível que ele se realize. E eu tenho uma máxima, uma frase minha, que eu acho que o grande segredo do sucesso é você transformar sonhos em objetivos. Não adianta ficar só sonhando, não adianta ficar só pedindo para Deus. Você tem que fazer a tua parte. Então, quando você transforma sonhos em objetivos, você começa a materializar e começa a sentir aquilo que você vai conquistar. E que nada mais é do que a lei da atração. Então, acho que as pessoas elas têm que ter o pensamento positivo. O pensamento positivo é a chave do sucesso.
Recompensa se você, em várias situações negativas da tua vida, você pode estar passando por várias situações negativas da tua vida. Se você manter o seu pensamento positivo, o bem sempre ganha. O positivo sempre ganha. Agora, se você se contamina com a situação que de repente está vivendo negativa, cada vez mais você vai ter mais problema, mais dificuldade. Então não se agarre aos problemas. Quer dizer, para cada problema, pense numa solução. E não para cada solução você gerar um problema. Quer dizer, se você entender que a lei da atração nada mais é tudo posto naquele que me fortalece, você vai entender que o segredo do sucesso é você nunca se afastar do reino de Deus, independente da tua religião, e você sempre colocar Deus à frente em tudo. Peça estratégia, passe discernimento, né? Busque ter sempre controle e inteligência emocional. Um grande segredo do sucesso também é você no meio ao caos, você está calmo, você está equilibrado. E para você estar calmo e equilibrado, não existe equilíbrio entre corpo, mente e alma se você não está bem com você mesmo e você tem Deus na tua vida. Então, assim, eu errei muito na minha vida. Minha vida não é feita só de acertos, mas entre acertos e erros, cheguei aqui com os meus 44 anos de idade, moro em Portugal há 1 ano, tenho meus 3 filhos, tenho minha neta, estou casado com a minha esposa há 2 anos, no meu segundo casamento, amo minha esposa, tenho uma vida com vários negócios no Brasil, com vários negócios aqui na Europa, atuei nos Estados Unidos. Eu acho que eu tenho muito para acrescentar na vida das pessoas, que muitas vezes para nós o que é simples não pode não ser só o simples para as pessoas, né? E aquela questão de sempre você dar a mão para quem está precisando. Eu cresci na vida, eu acho que não cabe numa mão, com umas 5 pessoas que me ajudaram e fizeram diferença. Então eu acho que de uma forma coletiva que eu posso ajudar é falar um pouco da minha história e principalmente falar onde eu errei. As pessoas não erraram onde eu errei. Sensacional. Esse aí é o Edson Dias aqui no Falando Sério Podcast. Cara, sensacional a tua história. Muito obrigado, tá, por compartilhar aqui com os nossos inscritos. E para você, né, que assistiu até aqui, talvez você entrou aí no meio do episódio, vai lá do início, tá bom? Assiste lá do início para você conhecer a história desse cara, esse empreendedor internacional que está iniciando a sua carreira também como empreendedor aqui em Portugal, apenas 1 ano, né? 1 ano e pouco aqui em Portugal, mas que já tem muitas histórias para compartilhar aqui em Portugal, fora esses 25 anos de empreendedorismo de sucesso. Verdade. Então, parabéns pela tua história. Obrigadão mesmo de coração. Obrigado, meu irmão. Não deu nem tempo a gente falar muito aqui da empresa, né, da FBI Mídias. A gente falou hoje mais sobre você, mas em outro momento a gente vai falar também dela, dos projetos aqui. E também, em breve, também a Daniela vai vir aqui também para falar aí, né, dessa experiência. Ela vai compartilhar a experiência dela também, nessa trajetória de mudança para imigrar aqui para Portugal. Gente, beijo no coração. Compartilha bastante, tá bom, esse conteúdo aí. Comenta também. E, claro, ele já deixou aqui, né, as suas redes sociais agora abertas aí para você poder seguir e conhecer mais do Edson Dias. E eu agradeço aqui mais uma vez por essa riquíssima oportunidade de poder conhecer e compartilhar para os nossos inscritos. Valeu, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Show de bola. Obrigado.